Muito bem, estamos aqui em mais um episódio do Livrecast, onde a gente conversa sobre o mercado de turismo e o mercado de milhas aéreas. E aqui hoje estou com dois convidados super especiais, Júlio Bosch e Michel. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Eric. Bom demais? Valeu, bom demais, né? Obrigado pelo convite aí, satisfação estar aqui de volta. Pois é, e olha só, o Júlio, eu tenho no meu celular, o telefone dele tá como LCM Júlio. E você sabe por que isso significa, não? Eu acho que eu já vi tu falando essa história alguma vez, é lá da turma 0, né? Começo de tudo. Maio de 2018. 18. Caraca. Achando que eu tava dando golpe na internet. E estamos aqui 7 anos depois, quase. É. Então, massa demais. Quem é Júlio? Quem é Michel? Conta aí pros livres saberem um pouquinho mais de vocês. Cara, então, eu fui um cara que lá em 2018 fui enganado por um anúncio de Facebook. Na época era Facebook, entendeu? Facebook. Não era Instagram, nem existia esse negócio de patrocinado no Instagram. E aí aparecia um anúncio, 2 caras sentados no sofá, dizendo que garantia ganhar R$1.000 por mês fazendo isso e aquilo. Eu falei, cara, será que é garantido? Tá esquisito. Hoje em dia, renda garantida tá esquisito, né? Aí eu, cara, olhei, assisti o vídeo inteiro, né? Uma página de vendas e... Cara, R$197, né? Eu tava ferrado, né, mano? Mas R$197 não vai matar ninguém, né, meu? O cara já tá ferrado mesmo. Era 197, eu acho, né? 197. Vou arriscar. E tinha mais um entregável, né? Tinha um entregável de uma call comigo de meia hora. Eu não Olha lembro só. se quando você entrou ainda tinha essa eu acho call, que, mas... não, acho que não tinha, não peguei essa call aí. Ou pelo menos, não, acho que talvez eu não acho fiz... que não aconteceu. É, se tinha, não É. usei esse bônus. É. Vamos usar. E aí entrei, cara, fiz o curso ali. Lembro que daí tu teve tu adicionou meu nome porque a turma era pequena, né? É, era eu que colocava lá no É. WhatsApp as pessoas. Aí no dia seguinte, tipo, entrei no grupo hoje é automação, coisa, né? Então era o Eric que colocava lá. Aí comprei o curso e fui, né, cara? E aí passou 2018, 2019, eu ainda só vendia milhas, bem pouquinho, ele escalava e tal. Aí 2020 começou a pandemia. Antes da pandemia, né? Ter a oportunidade de investir, comprar franquia, até, vou entrar nesse mercado aí de franquia e tal, vou ver o que vai dar. Aí então eu comprei uma franquia digital, home office. Aí veio a pandemia, eu falei, não, cara, eu sou um azarado na vida mesmo, né, cara? Não é pra mim, vou desistir de tudo. E aí na pandemia acabou que furiou uma baita oportunidade, né? Na pandemia, né, quanto tem gente vendendo lenço, aquele ditado, né? Sim. Enquanto uns choram, tu vende lenço. E a pandemia foi uma baita oportunidade pra todo mundo do mercado, né? Que tava estruturado ali, tava crescendo hoje do mercado do turismo. Principalmente nós que tava atendendo o pessoal do exterior, que eram imigrantes, né? E aí o pessoal tava querendo voltar pro Brasil e não sabia como. E com todo mundo fechado, né? Decolar, todos os grandes hubs, grandes portais fechados. E aí foi que a gente entrou forte, né? Encontramos um nicho de mercado que eu já tinha afinidade, no caso, eu já morei em Londres, já conhecia algumas pessoas de Londres, aí já tinha algumas conexões, né? Fiz uma conexão muito boa, que também a vida trouxe, o universo trouxe, que era um youtuber que eu já conhecia lá, já tinha comprado uns cursos dele, e aí a gente começou a fazer umas lives e aquilo cresceu, né? E tomou uma proporção grande, a gente fazia toda semana e a gente alavancou o negócio, foi naquele ano mesmo de 2020, assim, foi um ano muito marcante, que foi o ano que realmente deu estrutura financeira pra gente conseguir fazer outras coisas nos próximos anos, né? E tanto é que hoje o volume de valores, hoje que tem, né, não de valores de passagem aérea, mas o volume de clientes que já tem de 2020, se bobear, até era significativamente maior até. Pela quantidade de pessoas que precisava. E como a gente estava sozinho no mercado, a concorrência era menor, né? A gente vendia mais. Aí depois eu resolvi sair até da franquia, abrir minha própria marca. Hoje a gente está com o 93 Viagens, a gente já tem um público a gente já tem um reconhecimento na Inglaterra, né? Que é o nosso maior público hoje no mercado, né? A gente pretende expandir, algo que eu já tenho na minha mente, tá no radar há bastante tempo. Mas, e é isso. Hoje estamos com a operação da 93 Viagens, querendo expandir mais. E muito grato também a vocês, né? Porque eu iniciei a história lá, né, do LCM, mas hoje, né, também, depois fizemos outros produtos, né? Acabei indo pro Master Miles, né? Sim. E você e o Sérgio, né? O Sérgio também, né? Esse anúncio, né, no vídeo era você Ele e ainda o Sérgio. aparecia, né? Ele ainda aparecia, era você e o Sérgio. E aí, então, a gente se conectou, tu vê, uma coisa de um curso de R$197, adicionou lá nós estamos falando de 6 anos já, né, 6 cara? anos. Indo pro 7º ano. Indo nos 7 anos, então... Maio faz 7 anos. É. Então tu vê que uma coisa deu certo, né, cara? Sim. Então
A gente é grato por essas conexões, não só assim, né? E depois foi crescendo, foi no Master, as conexões. Sim. O Michel acabou não sendo bem no Master, né? A gente vai contar a história como é que a gente se conectou. A gente se conheceu no Master, mas a conexão maior foi Foi depois, né? Sim. aí... E o mais louco, né, que o Júlio tá falando, é que enquanto a CVC Decolar estavam fechadas, ou você comprava online e sem nenhuma assistência, quem tava pronto naquele momento tava usando rotas alternativas para trazer as pessoas pro Brasil sem passar por determinados países. Esse acho que foi um grande divisor de águas para quem tava naquele momento no mercado, né? Foi. A gente ganhou muito faturamento, a gente vendeu muito. Me lembro que a gente fez Belgrávia. Eu fui pra Sérvia, inclusive eu fui, daí depois que teve abril ali, fui pra Ilha da Madeira, né, que eu também nem fazia ideia onde é que era a Ilha da Madeira. Passei uma semana, depois fui a Belgrado, fui na Sérvia, porque eu fiz parceria com um rapaz da internet mesmo, que vendia acomodações, tipo o Airbnb. Então eu vendia tudo. Eu vendia passagem aérea com a acomodação dele. E aí eu vi que ele tinha referência, né, fiz uma call com ele, era bem tranquilo. E ele recebia bem as pessoas, ele fazia transfer, fazia tudo. E ele é um cara, Ivan, nunca esqueço o nome dele, Ivan. Né? Um cara de 2 metros de altura. Caraca. Gente finíssima. Ele me recebeu lá, conheci ele, fiquei 2 dias lá. E a gente vendia tudo, projeto, pacote prontinho, o pessoal já ia, era obrigado, acho que 15 dias, acho que era obrigado a ficar lá. Que tinha que fazer a quarentena. É, quarentena, acho que era 15 dias, não era um bom tempo. Ficava 15 dias na Sérvia e depois podia ir pra Londres. Olha só, tá vendo? Top. Uma história, né? Sim, Mas- e essas lives do Júlio era tudo informativa também, né, na época. É muito informativo. Não era focado na venda e acabava vendendo muito. Sim. E você? E Conta a sua história, como você chegou até aqui. eu sou o Michel, né? Eu lembro quando a gente se conectou no Instagram. Lembra? Lembro. Ué, me conta primeiro aí, agora eu fiquei... Não, conta você, eu lembro. Eu nem sei essa história, não sei, quero ouvir eu também. tô... A gente ia rolar o evento de Criciúma, Sim. a imersão em Criciúma, a primeira imersão, né, nesse formato que a gente faz hoje. E aí você mandou mensagem, esse evento que você tá fazendo é só pra aluno, não é? Eu falei, não, é aberto pra qualquer pessoa. E ali foi o primeiro momento. Inclusive, uns dias antes da imersão, eu estava em Zurique. Sim, verdade. E aí, você precisa de alguma coisa, precisa de transfer, sim, alguma verdade. coisa. Eu tava trabalhando Lembro com disso. isso ainda, verdade. Eu sou o Michel, baiano, né? Moro na Suíça tem 8 anos. Cheguei na Suíça lá, enfim, resumidamente, trabalhando com transfer, que era nessa época aí, até antes de conhecer esse mercado das milhas aéreas. Me conectei com pessoas do mercado de milhas, que me levaram até você, que foi lá em Criciúma, onde eu conheci o Júlio, acho que a galera toda do Master Sim. que foi lá em Criciúma, né? Tem uma Royal Trip Viagens, que o foco, parecido com o do Júlio, é o pessoal da Suíça, pelo fato de eu morar lá há 8 anos e ter toda uma rede de contatos lá, que foi quando começou. Depois daquele contato contigo, né, que eu resolvi alavancar mesmo quando a gente entrou no Master, né, ver toda essa galera. A gente foi conhecer a agência lá em Criciúma com mais de 100 funcionários. E antes era só nós, né, home office, trabalhando ali, vendendo para um e para outro. E depois que a gente começou a pensar nessa questão de estrutura, né, e foi alavancando pouco a pouco, né, para chegar no nível de hoje. Então também sou muito grato ao Eric. Não faço parte da turma 0, Não. mas faço parte do evento 1 Sim. e da turma 1 do Master, né? E estamos aí Sim. até hoje já andando pro 4º ano também. E o Júlio, que tá com a gente desde sempre, ele foi no nosso primeiro evento presencial, que não falava só sobre milhas. Tava lá no lembro Rex. sim, no Rex em São Paulo, né? Renda Extra Experience. Rex. Era um evento de 2 dias que a gente falava sobre vários tipos de rendas diferentes. Alguns com parceiros, algumas coisas que a gente estava fazendo também. Sim. E foi ali o nosso primeiro evento, o Júlio tava lá, desde sempre. Desde sempre, cara. Fiz Pois esse é. evento, sim. Eu lembro, acho que era um dos primeiros eventos que eu o primeiro evento que eu vou no mercado de turismo, assim, sabe? Não era de turismo, era de renda extra. Ia falar de milhas, né? Isso, Tinha isso. aquilo também. Isso era antes da pandemia, isso era Antes de da 2019, pandemia, 18, 19, né? Junho de 19. É isso aí. Sim. Junho de 19. E aí foi isso. Lá na Suíça eu trabalhava com transfer, né? Aí veio o Covid, onde fechou tudo pra todo mundo. Então eu tive que parar de conduzir com pessoas ali. A minha mãe sofria de asma. Então tava todo mundo em pânico ainda, né? Sem saber o que era esse vírus. E eu tinha medo de contrair o vírus e trazer pra ela dentro de casa. Então eu parei. E aí nessa eu conheci o mundo das milhas, né? Nessa de estar parado em casa. E aí eu fui vendo mais como uma solução pra mim. Porque fazia 4 anos que eu tava na Suíça sem voltar ao Brasil. Eu fui pra Suíça, fui pra Portugal em 2016, 2017 eu fui pra Suíça. Então fiquei de 2017 até o final de 2020, né? Sem voltar no Brasil. E eu, poxa, todo ano acontecia alguma coisa, né? Aí no ano que eu tava com um pouco de dinheirinho, veio o Covid. Eu falei, poxa, mais um ano que eu não vou pro Brasil. E é uma dor de muitos que tá lá fora,
Às vezes a gente vê daqui e fala, não, vou lá pra fora mudar de vida. Às vezes chega lá e não tem dinheiro nem pra voltar aqui pra rever a família, ou enfim. E essa era uma dor minha, né? E aí, através das milhas, eu fui conhecendo, eu falei, ó, dá pra me economizar nas minhas viagens. Aí fui conhecendo um pouco mais. Falei, dá pra me viajar de graça. Aí quando eu fui conhecendo um pouco mais, eu falei, dá pra me ganhar dinheiro com isso aqui. E aí, eu fiz a primeira viagem, né? Eu tava até devendo um dinheiro pra minha mãe, por conta desse tempo que eu passei parado. E eu falei, ó, eu consigo arrumar as passagens aqui pra gente ir pro Brasil e tal. E aí ela falou, então faz assim, tu me dá as passagens, era pra 6 pessoas no total. Eu, ela, minha TAP irmã. 79 de volta. E aí, a dívida era 3 mil francos na época, né? No câmbio de hoje ia dar muita grana, ia dar, sei lá, 25 mil. Não. uma grana, tá Sei lá. 6 e pouco. E aí ela falou bem assim, se tu me conseguir as passagens, que era dela, da minha prima e da minha irmã e do filho da minha irmã, que minha mãe ia pagar, tá zerado. E aí eu falei, tá bom. Aí sobrou tanto dinheiro ainda que eu falei, não, eu vou pagar uma executiva pra minha mãe, que era TAP 113, né, na época, a ida. 113. E de volta era 226. 226. Aí eu falei, cara, vou pagar. E aí não só pra minha mãe, eu paguei pra mim também, né? Eu falei, pô, vou pagar pra mim também. Nesse percurso eu tinha vendido algumas passagens, sei lá, umas 3, 5. Acho que a primeira eu vendi pra um grupo de 5 pessoas, uma família. Eu ganhei 5 mil reais nessa passagem. Aí eu falei, caramba. Foi aí que eu falei, dá pra ganhar dinheiro com isso. Aí vim pro Brasil, fiquei 2 meses, porque passei muito tempo sem vir, então vim com a minha irmã, meu sobrinho, a gente ficou muito tempo. Quando eu voltei, sabe, igual aqueles caras do multinível? Sim. Apesar de não ser do multinível, né? Tive algum contato, mas não fui. Voltei igual o cara do multinível. Ia visitar o povo. Como eu fiz a viagem na executiva, né? Deu um pouco o que falar. Eu também já tinha um certo conhecimento lá na Suíça, porque com 19 anos eu comprei um Tesla. Então eu era conhecido como Michel do Tesla. E aí a galera já conhecia, né? Eu tinha uma rede de contato muito boa lá. Então, quando eu voltei, depois de ter feito essa viagem em classe executiva, experimentado o produto, vivenciado a dor, eu ia visitar os clientes. E eu já tinha a copy pronta, né? Eu chegava e falava, oi, Eric, tudo bem? Pô, quanto tempo tem que você não vai no Brasil? Aí você falava, e quais são os seus planos? Quando você pretende ir lá? E aí quando a pessoa falava, você já comprou sua passagem? E aí eu ia e vendia. No primeiro mês fazendo isso, eu vendi 140 mil. Imagina com a margem... 140 mil reais. Imagina com a margem que a gente tinha antes, que era, sei lá, de 50%. Eu não calculava por milheiro, né? Muita gente calculava, o preço do milheiro tanto. Eu vendia pelo preço... Do site. Eu via o que era, dava um desconto e vendia. Eu acho que se fosse calcular no milheiro, dava uns 55 reais. Naquela época, que era 16. Mas o erro disso, da galera que calculava o milheiro, foi um pouco erro culpa minha. Por quê? Quando a gente começou a ensinar o modelo de ser agência, nós éramos todos milheiros. Assim, Entendi. eu também. Vendia uma outra passagem ali, mas a alma é de milheiro. Né? Tem até agora uma camiseta que é assim, a minha alma é de milheiro. E a gente vendia nas plataformas, e aí a gente começou a enxergar o seguinte, pô, se eu tô vendendo na plataforma a TAP, né, milhas da TAP a 20 reais, se eu vender a 25, olha como tá bom, melhor. Demorou pra Entendi. gente ter esse outro olhar de que, assim, não precisa ser mais barato que a internet. Né? Então eu sou um pouco culpado dessa galera que tinha essa coisa só de calcular um milheiro mais caro. Eu acho que é por isso. Como eu vinha aprendendo ali a ter o curso, e eu fiz dropshipping em 2018. Antes de chegar no Brasil, eu acho, eu fiz com um cara lá da Suíça mesmo. E aí eu pensei nisso, né? Quando eu tava fazendo os cursos ali, tava nos grupos ali, eu pensei, eu não preciso ter a milha pra vender. Eu compro do cara e vendo lá pro cliente final. E foi isso que eu fiz até hoje. Acho que eu Sim. fabriquei pouquíssimas Pouquíssimo. milhas. Uma eu coisa fabriquei. uma coisa muito interessante da história de vocês dois conecta com o e-mail que eu mandei esses dias. Que é a baita oportunidade que tem nesse momento que dólar tá subindo e a gente segue fabricando milhas em reais. Sim. E aí, assim, a milha, o preço de fabricação dela talvez possa subir, mas não sobe tão rápido quanto a tarifa pagante. Porque a tarifa pagante, ela já tá precificada em dólar. Ela Exato. sobe imediatamente. Bora Né? vender dólar. Oi? Bora vender dólar. Bora vender dólar, vender franco, vender Sim, tudo, sim. né? Vender tudo. E foi isso, né? Foi indo e, assim, novas oportunidades foi se criando conforme o tempo, né? A questão do franco, igual a gente tá falando, bora vender dólar, bora vender franco, foi isso também. Eu fui recebendo muito dinheiro, meus clientes eram de lá, então, 140 mil reais eu vendi no primeiro mês, e no Nossa. segundo foi aumentando. Só em abril, né, que... Em abril não, março de 2021,
que as fronteiras de Portugal fechou. Aí eu parei de vender porque eu fiquei com medo. Imagina, De no vender terceiro e depois mês, as eu falei, pessoas não "Nossa, e embarcam." agora?" E eu fiquei com esse medo. Aí eu conto que em abril, abriu, né? Aí Em abril, abriu. depois foi só sucesso. E aí eu fui tendo muito francos, só que os custos eram em reais. Sim. Eu falei, nossa, agora eu tenho um problema. E aí eu sempre que estar convertendo, enviando e tal. Até que veio a parada dos francos lá, né? Não sei se... E foi a gente- isso que conectou vocês, os francos, ou não necessariamente? Acho que o Júlio começou a conectar no primeiro encontro do Master lá no Hilton, de em Rio de Janeiro. Janeiro. Onde eu consegui tudo de graça lá no hotel, o chocolate, bala, água, não pagava nada na recepção. Aí o Júlio falou, cara, tem que andar com esse cara aí. Que ele... Como que você fazia isso? Não sei explicar também. Não sei, os caras da recepção não cobravam ele, Não velho. cobrava. É mesmo? Eu fui lá, pedi um chocolate, pedi a água, eles me davam e não precisava pagar. Que doideira, doideira. cara. Não veio na conta do quarto nem nada. Era... Eu que tô em hotel o tempo inteiro, eu preciso de uma mentoria disso. Imagina o quanto eu vou economizar. Não sei se os caras pensavam que eu era árabe, filho de algum sheik, não cobrava Mas nada. na verdade, sim, você no máximo, mas aí a gente desconectou mais até que um evento que agora tu tá conectado também, que foi no Entour. Ah, Que na legal. verdade foi no primeiro Entour. Que foi o de Floripa? Mas a gente já falava já. Não, foi no... Fui lá em João Pessoa. João Pessoa. Foi no primeiro, foi no João Pessoa. Aí foi João Pessoa. Eles fizeram João Pessoa, Floripa e Maceió, acho que é isso, né? Daí nós fomos no João Pessoa, né? Daí o Michel disse que acho que eu fiquei sabendo que o Michel ia vir, que eu não tava lá já, eu acho, uma coisa assim. Sim. Aí o Puma era o primeiro, eu acho que eles tinham patrocínio de uma operadora e tal. O ingresso era relativamente, sim, bem acessível. Ah, eu também tenho isso. Daí eu pensei, vou comprar esse mais caro aqui, que tinha uns entregáveis diferentes. Sim. O que tá mais próximo, né? Sim. Aí tu fala, tu chega lá, as crianças ganham pulseirinha black, né? E tal, Os vou caras vão nesse ficar aqui, né? sabendo, pô. Deixa. Aí, tamo lá no evento, o Michel chegou, né? Daí chegou uma menina do evento. Ô, Michel, que já conhecia ele de alguma coisa do Entour também. Aham. Daí, tu tá sem pulseira, né, Michel? Tá sem pulseira e tal. Toma aqui da pulseirinha. Foi lá e colocou no Michel a pulseirinha preta, black. Que você tinha pagado uma O grana. Michel, mas qual ingresso tu comprou? Eu comprei o mais barato. Eu não comprei ingresso. Eu acho que ele não tinha nem comprado ingresso, não foi? O que acontece? Eu comprei um curso. Os caras entregaram muito, como era Aham. o pessoal da Entour. Eles deram o ingresso mais barato pra quem comprou aquele curso. Claro. E aí tudo bem. Aí eu fui. Aí chegou lá o Júlio, tava no Black. E aí eu também ingressei no Black. E aí ganhei o jantar, ganhei um monte de coisa lá depois. Mas eu acabei pagando, porque eu entrei na mentoria depois, né? Que massa. Sim, teve a Valeu mentorinha, a pena sim, pra mas no eles. evento em si não... Sim. E a gente tá nesse movimento, né, de milhas e Sim. tradicional. E eles tiveram no nosso evento também, foi muito legal. Porque é isso, né, a gente nasce nas milhas, Sim. são maravilhosas, ajudam muito a nossa margem. Só que a gente não pode deixar de olhar para outras oportunidades do turismo tradicional, né? Porque no Sim. final das contas, o que eu enxergo é que não tem isso de o turismo das milhas e o turismo tradicional. Não. Tudo é turismo. Eu também enxergo É como se a gente usasse uma consolidadora, em vez de usar a consolidadora A, B ou C, tem uma outra que só emite bilhetes por milhas. Sim. Eric, o que é consolidadora? Talvez você esteja se perguntando, né? É uma espécie de uma plataforma, de um portal exclusivo para agentes de viagens, que a gente emite passagens, hotéis, seguros e ganha comissionamento. Isso é uma consolidadora. Galera do turismo tradicional, talvez vocês tenham uma explicação um pouco mais rebuscada que isso, mas para minha turma aqui, essa explicação já atende bem. Sim. Sim. E eu conheci esse pessoal através do primeiro encontro que a gente teve, em novembro de 2021, no Hilton, Sim. que foi onde a gente começou a falar muito sobre CRM, né, e tudo isso. E você era o cara do CRM do Master, né? Mas eu não Sim. sabia o que era CRM até esse encontro aí. E aí depois apareceu, né, um monte de patrocínio falando de CRM e foi aí que eu comecei a andar com esses caras. Porque o Bruno aprender sobre da CRM Entour, ele e tudo. vendia a mentoria de CRM isso. do RD até. Isso. Não tô falando do RD aqui, não Uhum. gosto de falar Não, zero abertamente, né? problemas. E aí foi quando o Michel se Entrei conectou a e aprimorou bastante o conhecimento E do aí eu RD. paguei uma mentoria com ele, era 2 calls. Na primeira, peguei a estrutura, comecei a implementar. E aí depois lá dentro eu criei os produtos de milhas. E aí ficou os relatórios, tudo bonitinho. Na segunda call com ele, ele falou, cara... Você milharizou o sistema de Isso, O CRM RD, deles. que eles isso, nunca isso, tinham isso, pensado em isso. fazer isso. E aí ele gostou demais, o Bruno, né? Acho que tu pode até falar isso com ele, ele vai validar. E aí depois ele me convidou para fazer um curso de CRM para quem era agência de milhas. Né? E foi algo que eu até tentei, pediu para mim gravar as aulas, mas eu ficava muito travado para gravar aula. Eu sou um cara de
Se a gente abrir uma call, eu fico 1 a 2 horas ali, igual inclusive a gente fez lá no Master, né? No encontro de Master, que foi Sim. em março, eu acho, 2022, não sei. Março 22 a gente fez Recife. Não, então foi fevereiro, foi antes de Foi que eu um até ia online falar em que Recife. você... acho que você não veio pro Isso. encontro. Foi. E aí você apresentou Isso. online. Em fevereiro eu apresentei online, né? E aí era pra me gravar pros caras lá áudio. Talvez eu ia estar na plataforma lá dando curso de CRM. E aí não fluiu, assim, a aula eu ficava muito travado. E num evento lá de Recife, eu perdi o voo da TAP, que era pra me apresentar Verdade. também. E teve Que aquele- era um voo direto até. Você ia Era pegar um o voo voo direto pra Recife, não era? era. Lisboa, Genebra, Lisboa, Lisboa, Recife. Aí a gente perdeu e eu tive que pegar um Air France, Paris, Rio de Verdade. Janeiro e depois ir pra Recife. Eu cheguei já no final do dia. E aí eu perdi também essa oportunidade aí de falar sobre CRM. Desde essa época. Falando em encontro de Recife, você lembra o que aconteceu? Cara, uma coisa que eu sou bom é de marcos temporais. Ele não tava, eu acho. Ele tava. Do final lá? Ele tava. Recife. O Master em Recife foi, acho que era uma quinta e sexta. No final do primeiro dia, 5:30 da tarde. Você lembra o que aconteceu? 5:30 da tarde, primeiro dia. Não me recordo. Eu lembro. Latam altera o seu sistema Ah, tá, lembrei. e o Júlio, muito posicionado em Londres, as tarifas da Latam, tipo, triplicaram em milhas. Caraca. Só que ali a gente esteve diante de uma das melhores oportunidades do mercado, Wallet, né? que depois veio a Wallet. O wallet. Uhum. É um mercado que tem isso, né? Tem os momentos que você fala, meu Deus, teve uma mudança aqui, e aí você tem que se adaptar, porque se não Sim. se adapta, morre. É. E às vezes surgem novas oportunidades, né? Mas essa questão de mudança hoje é algo que não me assusta mais, né? A gente tava até já de agosto para setembro, teve essa mudança da TAP, e aí eu conversando com o Thiago, inclusive, ele, olha, o mês que vem vai ser um pouco, né, Uma vai cair adaptação. a receita e tal. E eu falei, cara, não, mudou para todo mundo, né? Então se tem uma mudança, eu entendo que não é só para mim. Se for uma mudança Sim. única e exclusiva para minha agência, talvez impacte. Mas se é uma mudança para todo mundo, O mercado ajusta. o mercado ajusta e é só tu se posicionar ali, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura comercial bem posicionada, a gente tem marca, a gente tem tudo. Então, se mudou para todo mundo, a gente vai continuar vendendo e indo para cima. Cara, e você falou uma parada que eu também senti muito isso nessa última mudança da TAP. E talvez algumas pessoas não sabem exatamente do que a gente tá falando. A TAP, até então, era um grande player que a gente usava para fazer emissões e transferindo milhas da Livelo para a TAP. E aí essa parceria, ela mudou o escopo e hoje a gente praticamente não pode mais fazer isso. Então o mercado meio que não tem mais milhas da TAP de forma fácil. E de vários momentos que o mercado passou por mudanças, esse, pelo menos aqui onde a gente, né, nas pessoas próximas da gente, claro, todo mundo se preocupa, mas ninguém ficou desesperado achando que ia acabar o mercado, né? Porque a gente já passou por isso várias vezes. Sim. Inclusive, a gente passou nisso nesse encontro aí de Recife, né? Que a gente esperava uma promoção da TAP talvez em fevereiro. E aí não teve, a disponibilidade sumiu. Sumiu a disponibilidade. Então, Já tinha talvez feito, eles até já pior faziam do isso que em outras oportunidades, né? Talvez até pior do que hoje. E aí foi quando eu comecei a ver esse outro mercado, né? De consolidador e tudo. Então, assim, antes a gente dizia, não tem. Hoje não tem mais isso. Tem, a gente encontra, adapta e vende. Né? Mas eu acho que esse tipo de mudança vai impactar menos e menos, pelo menos essa galera que tá contigo, que tá nesse ecossistema, porque eu acho que já entenderam que tá mudando pra todo mundo, então não adianta esse desespero, né? Sim, e uma coisa que a gente tava até conversando no off, e assim, a gente precisa aprender a não conversar quando a gente se encontra. Só conversar na hora que começa a gravar. Porque o papo ali embaixo foi muito interessante. E hoje o mercado é muito diferente, né? Por exemplo, quando a gente começou lá, 2018, era 3, 4 companhias aéreas. Hoje, quando vem uma cotação pra gente fazer, cara, são infinitas possibilidades, né? Sim. De companhias de outros países que a gente tá operando. Então, ao passo que o mercado cresce, também crescem as oportunidades, porque a gente vai abarcando cada vez mais coisas nesses programas todos, que às vezes as pessoas ficam muito focadas em uma única coisa. E, cara, tem um mundo inteiro pra desbravar. Sem dúvida. E o que vocês estão desbravando nesse momento? Porque, assim, vocês estão posicionados em brasileiros que moram fora, Sim. né? E vocês acham que esse caminho, ele é muito diferente do brasileiro que tá aqui,
Porque assim, a maior parte das agências operam no Brasil com os brasileiros que estão aqui, né? Uma parte trabalha com os imigrantes, né, que vão emigrar, mas tem pouca gente no mercado fazendo esse caminho que vocês fazem. Eu espero que continue assim depois desse episódio de podcast. Eu não vou te dizer, não vou saber te dizer a diferença, porque eu nunca vivenciei, né, vender para o público daqui. Eu sei as vantagens de vender para o público de lá, porque eu sou o próprio case, né? Tipo assim, eu vivi a dor, que era estar longe da família, eu vivi a dor, que era não ter a grana suficiente para emitir a passagem. Então, para mim é muito fácil, porque eu entendo o A meu dor do público-alvo, né? Então, para mim é muito fácil fazer isso acontecer. É isso. Eu acho que é melhor deixar o Júlio falar antes de falar o que tá desbravando, porque senão a gente vai sair muito do assunto. Mas assim, vocês estão atuando nas duas melhores moedas, né? As moedas mais fortes que tem, né? O Sim. franco e a libra. Então assim, pra emendar nisso aí, algo que eu tô desbravando muito agora é a questão cambial, né? A gente vai agregar na nossa agência de viagens uma agência de câmbio. E aí é algo que a gente está desbravando, além dos produtos de turismo, grupos de viagem, né? Grupos que vai um influencer junto, vai alguém junto ali, não é só vender o grupo, vai alguém levar. Eu acho que é um produto que existe desde 1900 e bolinha e eu acho que ainda tá em alta. Tá em alta, principalmente hoje, né? Onde as pessoas têm muito medo e tal, então isso é legal. Mas algo que a gente tá apostando muito é na questão cambial, né? Agora eu fico muito feliz que tu mandou até um e-mail, elevando o nível de consciência da galera. Exato. Porque tem muita oportunidade a galera que tá nos mercados de fora, né? É isso. Inclusive, quem quiser comprar frango, fale com o Michel. fale com o Eric, que o Eric vai direcionar. Vamos criar o balcão da... Vamos criar o balcão das moedas, balcão né? das moedas, Tu falou né? que já existe o de balcão de euro? Como é que é? Não tem. Não tem? Existe a gente já conversou sobre isso, Já conversou. né? Sobre uma possibilidade de criar um balcão pra fazer isso, porque é uma demanda muito grande. Sim. Por exemplo, até dentro do Master, por exemplo, tem muita várias demanda. agências que recebem muito fora. E aí, Recebe. e esse trânsito, né, que você tem que fazer, demora pro dinheiro chegar aqui no Brasil, é É. caro. Pra cada nova solução, né? Pra cada problema vai ter uma nova solução, né? E o Júlio é do Sul, né? A gente viu aí uma tragédia que aconteceu esse ano. Vocês não têm uma loja de rua necessariamente, mas houve algum impacto pra vocês nisso, nessa situação do Sul? Como que tá esse cenário lá hoje? Hoje tá mais tranquilo. O aeroporto acabou de Abriu. reabrir, 21 de outubro reabriu, né? Impactou, assim, a gente tinha alguns clientes, né, de Porto Alegre, né? A gente não atendia tanto como o nosso mercado é mais de pessoas que estão vindo do exterior para visitar familiares aqui no Brasil, No Brasil né? inteiro, não tem muita concentração. Não tem muita concentração, tá? E Porto Alegre nós tínhamos alguns cases, sempre tem alguns clientes, e aí tivemos que readaptar. Até foi uma questão que algumas companhias aéreas, por exemplo, é bom até falar mesmo que a TAP não foi muito solidária nessa questão, Uhum. porque era uma coisa que era fora do comum, nunca tinha acontecido no Brasil isso. Então a companhia aérea tinha que ter sido um pouco mais flexível e ter relocado o cliente Pra para um Floripa. aeroporto mais próximo, né, Floripa. E muitas tentativas a TAP negou. Foi realmente uma novela para conseguir realocar o passageiro para colocar para Florianópolis, e outras vezes a TAP realmente não realocou. Tipo, zero, nem pra São Paulo. Isso aconteceu Jogou até também. São Paulo, jogou Isso até São Paulo e aconteceu deu. no Covid também, Júlio. Quando pararam de operar lá, eu tive clientes Eu tive que também. pararam e eles jogaram tudo pra São Paulo Para também. São Paulo, e nós tivemos que pagar o voo, que tava até Florianópolis não estava tão caro, né? Mas, por exemplo, para ir depois que Canoas ali. passou alguns dias, abriram essa operação de Canoas, né? Mas essa operação de Canoas estava muito custosa. 3 mil reais um voo. Exato, porque tinha poucos voos, né? E a demanda é muito alta. Sim. Né? Então, porque a capacidade de receber voos era uma base aérea, né? Eu tive problema também com a TAP e Porto Alegre. Eu tive uma cliente, morava em Lisboa e era de Porto Alegre. E aí ela comprou passagem comigo, a gente tá falando lá 2020. Sim. 2019, acho. Acho que 2019. E ela começou a me indicar vários clientes, né? O ciclo de indicação, que a gente sabe que funciona. E aí a TAP não voltou, começou a voltar a operar São Paulo, depois que reabriu as fronteiras. E ela não voltou a operar Porto Alegre. Eu lembro disso também. Cara, eu tinha uns 30 bilhetes. E assim, tive que ir me virando com os clientes. Alguns clientes toparam, né? Por conta própria, voar de São Paulo ou do Rio pra Porto Alegre. Mas teve cliente que eu tive que
Sim. que dá um jeito, né? Não ia deixar o cara desamparado. Certeza. Naquele caso, sim, era um caso específico, era Covid, mas nesse caso era, assim, um apelo até maior, porque Sim. tinham famílias É. ali envolvidas, né? Sim. Que Eu acho que dessa vez era o mais. familiar tava indo, tinha gente indo pra lá e disse, eu tô indo lá visitar meu pai porque o negócio tá feio, né? O cara teve uma perda gigante, né? Sim. Tem pessoas que foram afetadas, perderam tudo, né? Sim. Perderam a casa, perderam tudo, né? Então é uma coisa bem complicada. Até assim, é difícil porque a gente teve solidariedade do próprio atendente da TAP. O cara disse, cara, eu te entendo, me coloca no teu lugar, tenho empatia, Só não posso fazer nada. só não posso fazer nada. Eu até Sim. te falo, ó, meu, se tu quiser buscar os meios judiciais, mas eu tô limitado, não consigo fazer. Sim. Inclusive eu sou supervisor e não tenho autorização pra mexer nesse bilhete se não for até São Paulo. Daqui pra frente eu não consigo. Não, e o mais louco é que na pandemia, que aí a companhia aérea tava tendo um problema Logística. total não sei. em todos os seus voos, ali, sei lá, a TAP tem, sei lá, umas 40 rotas no mundo, mais. Só no Brasil ela tem mais de 10 rotas, né? E era uma rota. Né? Mesmo que ela fosse um pouco mais solidária e flexível, no bolo todo, o impacto era muito menor É. do que na época da pandemia. Muito, Uhum. muito menor. E eu achei legal que o Júlio fez uma campanha, né? Acho que Ah, tu foi até muito viu. massa. É. Como foi a Dessa campanha? Conta aí. Foi massa. Ah, sim, a gente tinha que fazer alguma coisa pra ajudar, né, cara? Então, assim, ao mesmo tempo eu não pude sair muito da operação, porque a nossa empresa não é uma empresa tão grande, então eu tive que ficar no meio termo, trabalhando na empresa, né? E também tentando ajudar ao máximo as pessoas que precisavam, né? Eu falei, ó, vou tentar fazer algo que tá. Nesse período que eu tô dentro da empresa, vou tentar fazer algo que eu consiga também levar lá pra outra ponta, né? E aí foi quando eu tive a ideia de, não, vou porque tava precisando. Às vezes, assim, claro, vem muita doação de tudo que é jeito, sabe? Então, e tinha pontos que precisava de dinheiro mesmo, Sim. sabe? Não dá pra dar Sim. coisas, né? Às vezes o cara tem que comprar um remédio. Exato. Então eu falei, ó, cara, vou entrar onde eu sei que. E também é aquela coisa também, é oportunidade de golpe, né? Sempre Sim. na carência tem gente que. No Brasil hoje tem golpe em tudo. Uhum. E aí, vou dar o dinheiro pra onde, né? E aí tem essas vaquinhas, não sei o quê. Daí eu conheci o pessoal do Rotary, que é uma instituição séria, né? Mundial, né? E o pessoal leva realmente lá pra ponta que realmente tava precisando. Eu falei, vou focar no Rotary, que é uma instituição que eu acho que tem credibilidade. Acho não, tenho certeza que tem credibilidade e que o pessoal também pode pesquisar na internet, pode verificar que tá indo para um CNPJ, uma conta que realmente vai entregar esse dinheiro para quem tá precisando, né? E não era uma instituição que tinha nascido naquele momento para aquela Isso. situação. Exatamente. Não duvidosamente, era né? uma vaquinha também que eu criei, nada, né? E também não precisava ficar gravando coisa, peguei o dinheiro, não, tá dando pro Rotary. E aí eu fiz isso. Muitas pessoas, logicamente, fizeram o Pix de forma solidária. No caso, a campanha era que o valor que a pessoa dava revertia em bônus para a passagem aérea, né? Mas no caso, a pessoa ninguém veio me pedir no privado, sabe? Me dá aqueles R$500 que eu te dei lá de bônus e tal. As pessoas realmente mandavam o print da doação. De forma totalmente solidária. Solidária, e aquele ia pro Rotary, e o Rotary agradeceu lá, né? Fez uma postagem, tem lá. Mas, assim, foi uma forma intuitiva. Então, durante o período eu fazia isso, e durante outra ponta que eu podia, ia lá em colégio, separava roupa, sabe? Foi uma coisa que tu nunca viu na vida, assim, sabe? Pessoas que, imagina, tu tem hoje, até tem uma condição financeira, mas tu perdeu tua casa e tu nem pode ir pro hotel, meu. Tipo, eu tenho Porque condições não tem hotel. Não tem hotel. Tu tem condições de ir pro hotel, mas não tem hotel. Então tu tem que ficar na casa do familiar, e na casa do familiar não tem roupa pra ti, né? Sim. Não tem lá, teu Às guarda-roupa vezes não tem estrutura mesmo, não tem né? estrutura mesmo, e aí tu teve que buscar. Eu trabalhei em escolas que a gente recebia doação e separava roupas em ordem, assim, né, de tamanhos, né? É P, M, G, pra que Olha quando só. a pessoa viesse buscar, Já já tá. estava mais ou menos organizado, né? Tênis, sapatos, assim, a gente fazia, eu trabalhava muito isso aí. Também trabalhei na questão de alimentação, né? Porque a gente fazia marmitas, né? Teve uma organização do Rotary também que a gente fez, assim, acho que mais de 10 mil marmitas em um dia, sabe? Nossa, Em um operação dia. gigante. Gigante. Era uma cozinha industrial mesmo. Então, os caras bateram o recorde lá, até botaram foto. Então, fiz o que eu pude e aí usei a agência pra tentar alavancar um pouco disso, né? Mas foi bem triste, cara. Foi bem triste esse período, assim. Hoje, ainda o Estado tá se reerguendo, né? E essa questão do turismo afetou muitas pessoas, principalmente do turismo que, por exemplo, Gramado, né? Sabe, no aeroporto ali, atende muito Gramado. O Gramado... Acabou, né? O pessoal ficou fechado. sem casa e acabou perdendo emprego, né? Porque não tinha mais demanda naquela área que ela atuava. Não, eu fiquei... Parabéns, viu, Júlio? Não, foi incrível. Inclusive, Valeu. eu me inspirei na campanha do Júlio pra fazer uma campanha também. Porque assim, isso é uma coisa que eu aprendi na pandemia. Até a pandemia, eu tinha uma visão equivocada de que quem doava e publicava tava fazendo Queria aquilo por like. aparecer, né? Até o momento em que ali na pandemia eu já tinha, né, alguma audiência, e eu entendi que
com a minha audiência, Mobiliário. eu poderia isso, ajudar outras pessoas, exatamente. né? E aí, inspirado nessa campanha do Júlio, eu também fiz uma campanha que, assim, eu não vendo, não tem disponível para compra uma mentoria comigo individual. Não existe. E aí a pessoa, ela tinha que fazer uma doação mínima de R$2.000 para alguma instituição que ela escolhesse. E aí eu doava mais R$500 para a mesma instituição que ela escolhesse e ela ganhava uma hora comigo. E foi incrível. Show. Foi incrível. Só me conectei com gente incrível. Assim, Pô, que foi legal. muito legal. Foi inspirado nisso. Porque Pô, eu fiquei que legal, pensando mano. assim, como que eu vou criar uma campanha Olha o Pix da gratidão que chegando. seja boa e que também as pessoas não ficam me hateando? Porque, pô, no momento desse, se você quer ajudar e tem que ficar recebendo hate, É. não faz sentido, né? E eu falei, Mas pô, não teve hate? não. Não, cara, Incrível. o cara, era ele que tava... Se eu tivesse, eu determinado a instituição, né? É, teria tido. isso. Ah, porque você doou pro Pixar ou pro Tu PixPay. pensou em tudo isso aí. Eu tentei pensar da mas forma tem que pensar que, mesmo, que fosse não causar hate Sim. e que fosse alguma coisa que fosse uma ajuda substancial, né? Eu Tá. poderia ter feito isso por R$200? Poderia. Só que aí ia ter tanta gente querendo, eu não ia ter tempo. Não ia conseguir entregar. Não ia né? conseguir entregar, né? E aí eu tinha colocado um limite de 50 pessoas, porque, né, Uhum. também não consigo parar a vida pra isso. E acho que a gente entregou umas 20 mentorias. Pô, né? tá bom. Chegamos lá e foi bem legal, assim. Resultado muito bom. Foi muito legal. Mas a gente tem uma mentorada que ela tava bem concentrada em Porto Alegre e ela sofreu bastante. Porque ela tinha os clientes todos ali, tava ainda no começo da agência. Então imagina, ela tinha começado a agência em janeiro e aquele começo que você tá vendendo pros amigos. E aí, naturalmente, a sua localização, ela acaba sendo bem determinante pros seus clientes. Porque você começa a vender pro amigo, Sim. pra pessoa do trabalho, pra pessoa da academia, e o seu ciclo vai se tornando ali. Foi o meu caso, né? E aí, quando foi em maio, aconteceu o problema, ela empolgada, as coisas estavam acontecendo, mas aí a gente lá segurou ela e agora as coisas voltaram. E então. interessante que ela estando lá, ela ainda ajudou e... Sim, as pessoas Tá. tinham que fazer alguma coisa, né? Mas o que importa é que, assim, tudo muito triste o que aconteceu, mas quando você vê o tamanho do estrago versus que a esmagadora maior parte das pessoas conseguiram sair de lá vivas, né? Porque assim, quando você Sim. pensa o tamanho daquele estrago, você fala, meu Deus, quantas milhares de pessoas vão morrer, né? E assim, perdemos vidas, é claro, mas dado o tamanho do caos, enfim, acho que... Até é importante sacar um ponto, né, nas questões dessa pessoa que também foi afetada da agência de turismo, né? Teve também uma questão de empatia, né? Isso é bom quando tu compra de uma empresa e dessa empresa tem pessoas ali, né? E por mais que a empresa seja média, grande ou pequena, mas são pessoas e é mais fácil tu ter acesso à pessoa que pode te liberar uma solução. tomar uma decisão. Como, por exemplo, comprei um voo, né? E o aeroporto fechou, né? Logicamente, as companhias aéreas estão reacomodadas, depois deram a opção de reembolso, né? E aí não foi o caso na pandemia. Na pandemia veio uma lei que dava 1 ano, né? Mas no caso, como era só específico ao Porto Alegre, as companhias estavam dando reembolso, né? No caso, né? Se tu comprou com milhas, dava as milhas. Se tu comprou por dinheiro, estava dando dinheiro. Mas dentro do prazo, se for comprou em dinheiro, por exemplo, dentro do prazo deles, né? E a agência de viagem também tem, por lei, dar o reembolso de um período específico, né? Não tem obrigação de tirar o Pix e pagar amanhã, né? Sim, até porque ela não recebeu naquele momento. Exatamente. Mas quando tu tá morando nas agências de viagem, por exemplo, poucos casos que eu tive de voo nacional, tá? As pessoas que compraram de mim foram afetadas, tá? Pela enchente. Eu paguei, né? Não eram valores altos. Eu falei, cara, eu não recebi da companhia aérea, mas eu tô disposto a te pagar hoje, né? E eu paguei todas as pessoas. Eu disse, cara, se tu fizer isso, tu tá fazendo um grande favor. Sim. Porque tu tá me ajudando muito. Porque eu vou precisar desse dinheiro mesmo, que eu nem tenho previsão de quando que eu vou retomar a trabalhar. Sim. Tá? Então, isso também é uma coisa bem solidária de falar assim, quando tu vai comprar de empresas, né? E aí até criou essa campanha, né, de comprar de empresas gaúchas, Sim. mas assim, é o fato mesmo de tu comprar uma pessoa de uma agência de viagem que vai lá na ponta, pode te ajudar, entendeu? Sim, porque a CVC, cara, você não vai ter acesso a falar com o cara X da CVC. Tu vai comprar num portal lá, num Decolar, posso falar lá com um gestor lá pra me devolver o dinheiro, por favor, que eu tô precisando. Cara, não vai ter, nem não vai ele ter tem como. alçada. Não tem ele como 1, liberação 2, disso 3 aí. a gente nem fala, então. Pois é. Então, E uma coisa que eu fiquei bem impressionado, né, que a gente tá falando de Gramado e tal, que 40% do movimento do aeroporto de Porto Alegre é Gramado. Tem muito dinheiro naquela região.
Sim. né? De turismo, né? Não, Tem, sim, tem muita com coisa, certeza. tem muito produto para se vender ali na região de Gramado. Nossa, movimenta muito. Depois do LCM Pro lá, o primeiro, em 2021, eu fui lá pra Gramado, né? Foi quando eles inauguraram lá o Sky Glass lá. Eu falei, cara, que O que é loucura. Sky Glass? É tipo uma plataforma gigante de metal que tem assim, aí tu tem uma vista panorâmica, Ah, um tá. morro, e ela é em de Canela, em vidro Canela. e tal. Sim. Aí fica em Canela, mas Sim. enfim, faz parte Sim. ali. Né? Eu falei, caraca, quantos lugares não tem uma vista assim, não tem isso? Mas não tem o investimento que Gramado tem, né? Não, é Porque ali foi bizarro, né? milhões, eu acho, Bizarro. e lotado. É. Lotado, Eu lotado. conheci, eu não fui, fiquei sabendo de um hotel que tem lá, que chama Chocoland, que os donos, eles foram pra Disney fazer uma imersão, inclusive a imersão que eu fiz, e aí eles pegaram a filosofia Disney e falou, Sim. vou aplicar lá. Ah. E aí tem os quartos, tem o quarto chocolatra, o quarto... Cara, uma baita experiência, um negócio super legal, né? Tem muito produto bom pra vender em Gramado. Aí eles não param de criar, né, cara? O Bom de Gramado é uma inovação muito pulsante, né? Porque eles têm projeto pra vários anos, né? De criação de coisas, Sim. de empreendimentos novos. Né? Tá. E falando nessa imersão da Disney aí, qual o maior... Eu acho que tu foi também, né? Não, eu não fiz a imersão com o Eric fez a imersão na nativa mesmo, na Isso. fonte. Eu participei de uma imersão do Marcos também, né? Isso. Que é em Porto Alegre, um dia de ele falando do Disney, sim. mas tu vivenciou. Ah, sim, Qual sim, o maior sim. aprendizado, Eric, que tu Cara, trouxe foi de lá? sensacional. Eu acho que a experiência Eu que tô valeu te muito. entrevistando agora. E eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção é o que eles chamam das chaves, né? São 5. Eles dizem que a Disney tem 5 chaves. Que a gente pode traduzir isso para valores, Certo. né? E uma delas, né? O encantamento e tal. E aquilo norteia todas as pessoas da empresa. Eles têm 140 mil funcionários no mundo. Nossa. E essas 5 chaves, elas são marteladas na cabeça deles o tempo inteiro. Então, qualquer pessoa de qualquer posição, seja o CEO, ou a pessoa, o atendente do restaurante, a pessoa da limpeza, o motorista do ônibus, ele sabe essas 5 chaves. São 5 valores da Disney. Então, qualquer momento que eles precisem tomar uma ação, uma atitude que não tenha um script pronto, um processo claro, o que essas 5 chaves me diz? Né? Então, Entendi. isso eu acho que é uma coisa que a gente pode se inspirar e produzir para as nossas empresas. Show. E martelar isso na cabeça dos funcionários, né? Lá na Next, a gente tem implementado uma primeira chave, que eu tô chamando de embarcabilidade. Que a gente sempre teve essa postura, mas agora, né, pegando a filosofia Disney, a gente tá criando isso. O que eu quero dizer com embarcabilidade? Que todas as pessoas que trabalham comigo saibam que esse é o nosso valor, um dos nossos principais valores. Aconteça o que acontecer com o passageiro, que não possa falar com o gestor, não possa falar comigo, o cara tem que embarcar. Da forma mais eficiente possível, né, em Sim. termos de resolver o problema do cliente e de custo, Sim. mas embarca. É porque o não embarcar é muito frustrante, cara. Eu passei por isso lá antes de vir pro evento de Recife, e é um sentimento assim. O que aconteceu? Você perdeu o voo, né? Não, eu cheguei, aí eu fui ajudar, teve um problema de uma cliente que eu vendi, era no mesmo voo que eu. E aí ela, assim, enfim, adicionou uma mala. Teve um tempo que a gente nem adicionava mais nada na TAP, de tanto medo que a gente criou. A gente pagou, só que lá não constava aquela bagagem. E aí no aeroporto lá da Suíça, o guichê onde tu compra, acho que alguns também são assim, é diferente de onde tu faz o check-in, que é por uma terceirizada. Sim. No caso lá é a Suisport, né? E aí a gente, quando eu fui lá, a cliente tava lá discutindo com o cara que tinha bagagem, que não sei o quê. E aí eu fui lá, conversei, ele disse que não tinha, mostrei o comprovante. Ele disse que ali não era um comprovante de bagagem, era um comprovante de uma reserva da bagagem. Nem sabia que isso existia. Pra mim não existe até hoje, tá em processo. Então fui lá e paguei a bagagem. E aí eu vi, quando a gente veio, check-in fechado. E aí vai outro aprendizado, né? Que sempre fala no avião, né? Antes de botar a máscara nos Primeiro em você. Primeiro em você. Então, eu fui lá resolver o problema da cliente, mas eu nem tinha feito o meu check-in ainda, não tinha despachado minha bagagem, nem nada. Então, eu abandonei, fui lá, e aí, quando voltou, fechou pra todo mundo. E aí a gente perdeu o voo e não teve jeito. Eu, inclusive, deixei lá a minha bagagem com minha mulher e tal, e eu corri pra embarcar sem bagagem, né? Com check-in ali online, era na época do Covid ainda, enfim. Chegou lá, tinha uma luzinha vermelha, né, no meu nome. Aí o cara falou, não, isso aqui eu consigo tirar. Como eu era Gold na TAP, raio-x tudo rápido, fila rápido. Então eu cheguei lá, ainda tinha uma fila enorme pra embarcar da classe econômica. E aí o cara, não, eu resolvo isso aqui. Aí ele tirando lá,
ligou pra baixo. O cara falou, não, esse aí não vai embarcar. Tem 2 pessoas aqui com ele não pode embarcar, ele que tem que resolver o problema. Aí eu falei, tá, mas como que resolve? Não, tem que ligar pra TAP. Eu falei, eu posso ligar de Portugal, da China, do Brasil, de onde eu tiver. Eu ligo e resolvo. Aí ele, não, mas tá na reserva junto e tal, e como eles não vão embarcar, você não embarca. Tipo, isso não existe, né? Não há uma lei que te não obrigue há a uma entrar no lei. avião. É. E aí eu não embarquei, cara. E assim, é muito frustrante. Muito, muito. O sentimento que você tem ali de vulnerabilidade é incrível. E aí eu voltei ali, todo mundo chorando. Eu falei, cara, vamos resolver. Aí eu fui lá, peguei um outro voo com a Air France e tal. Resolve, né? Mas não anula esse Sim. sentimento horrível que é. Então hoje a gente também tem isso, né? Que o passageiro ele tem que embarcar. E eu acredito que essas 5 chaves aí que tem na Disney, ou missão, visão, valores de empresas, elas de fato já existem. Só não tá ali escrito para que quem chegue vê, né? Mas geralmente na sua cabeça já tá ali no seu coração, de quem tá há mais tempo também na empresa já existe. Só não tem isso transcrito ali para que outras pessoas vejam, É. mas é muito importante. Mas eu acho, posso estar enganado, que muitas empresas têm os seus valores, têm as suas pseudo-chaves, tudo muito lindo na parede. Sério, eu já acho Eu o contrário, assim, que... Eu acho que muita ou às empresa... vezes tá escrito errado o que tá lá. É porque esse é o assim... nosso valor, mas às vezes pegou do chat GPT e não de fato Pode ser. Porque assim, o valor de fato ele já existe, né, em você. Exato. Eu também acho que Você só tira do que você entende, né, que isso aqui não pode acontecer. Já é um valor que você tem ali na sua missão, na verdade. Essa missão é que o passageiro embarque a qualquer custo. Essa é a missão do Eric. Então, isso é transcrito. Mas muitas empresas... Eu não tenho na parede, né? Eu até tenho que fazer isso. Mas muitas empresas têm na parede, mas de fato, sabe, sei lá, copiou de outra empresa e não é verdade o que tá ali. Eu concordo que os valores vêm do fundador, vêm das pessoas que estão na Isso. liderança. Mas que nem sempre é o que, pra ficar a frase bonita, tá na parede. Isso acontece. Por isso que muito. algumas vezes tá lá na parede pra tá lá, mas no final do dia não é bem Sim. daquela forma que as coisas acontecem. Não, mas ele existe antes de estar na parede. Assim como um processo comercial, um processo de emissão ou de o que seja, ele já existe dentro de nós, né? A maior dificuldade é tirar isso de dentro da minha cabeça, colocar no papel para que outras pessoas também repliquem aquilo. Então é isso, vem do fundador, como você fala. Vem. E aí o desafio é a gente fazer com que isso se replique, né? Isso. Ainda mais pra quem tá no home office. Que não é o seu caso, né? Você assertivamente, Tá. eu tô no home office, Assertivamente entendo as limitações, e definitivamente, né? Porque mas eu o Michel tá lá levantei- físico. Levantei essa bandeira, né? Fui massacrado. Muita gente fala, não, mas aqui tá funcionando e tal. E eu, não, mas aqui é físico. Muitas pessoas falam, né, que é mais centralizador e tal, mas eu já acho que não. O pessoal tá lá, a gente tá aqui no podcast, mas eu acho que é mais fácil. O processo de rampagem de uma pessoa que chega, né, tá com outro ali lado a lado, tá com você também, tem mais acesso. Às vezes, boas ideias se perdem por conta do home office. Porque se a gente tá aqui lado a lado, isso a prova é nos nossos eventos, no nosso grupo, quando a gente tá um lado a lado, quantas coisas não surgem, né? Igual tu falou, a gente não vai mais falar se não tiver no podcast, vamos se encontrar já no podcast. Porque às vezes eu tenho uma ideia muito legal, mas eu não vou querer incomodar o Eric mandando uma mensagem pra ele. Já se eu tô aqui lado a lado contigo, eu falo, Eric, pensei nisso aqui, e às vezes soltam uma ideia ali que é fantástica, né? Ideia de milhões, de 100k, mas um colaborador novo não vai querer te perturbar, né? Na mente dele, às vezes ele tá, não, vou estar incomodando o cara, ele tá ali gravando podcast, vou mandar mensagem pra ele. E se é no presencial, vai falar, nossa, tive uma ideia aqui, Júlio. E acho também que uma coisa que acontece é, quando a gente tá no WhatsApp, porque assim, os corredores das nossas empresas que são home office, que é o meu caso, é o WhatsApp. É o WhatsApp. Né? A pessoa tá com 10 janelas abertas, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, sentado no sofá. Às vezes, enfim. É muito diferente de estar aqui trocando essa ideia focado o tempo todo. Sim, e além disso também vem a questão da pessoa, né? Por trás ali existe uma pessoa. Então, para uma pessoa produzir bem, entregar bem, até se comunicar bem com o cliente ou enfim que seja, ela tem que estar bem, né? Primeiro eu tô bem, eu, Michel, para depois eu externalizar aquilo. E no home office é mais difícil perceber isso, né? A pessoa às vezes tá mal, mas tá ali trabalhando, né? Tá no Zoom com a câmera desligada, tá ali. Agora já no presencial não, se tu entende de pessoas, o Eric, por exemplo, que é um cara fundamental para pessoas, vai ver que a pessoa não tá bem, vai falar, senta aqui, vamos conversar, trocar uma ideia. É muito mais simples, né? Muito mais fácil de acontecer e de tu perceber também isso.
No home office, não, é bem É complicado. bem complicado. Eu hoje eu tenho sentido que o home office, além de outros, é um dos gargalos para continuar crescendo e continuar trazendo algumas coisas novas que eu quero trazer pro mercado. Tem coisas Sim. que eu acho que eu não consigo fazer no home office. Mas o que é legal, né? Eu, como fui um cara que levantei essa bandeira já lá atrás, eu vejo que muita gente falava bem do home office, né? Até talvez ano passado. E essa curva tá voltando pro presencial. Eu acho que foi uma solução pro Covid ali, Uhum. mas muitas empresas estão migrando, né? Inclusive, por exemplo, a V4 era lá em São Leopoldo, do lado do Júlio. Com essa enchente, os caras abriram, tava construindo uma sede em Campinas, e acho que agora tá todo mundo em Campinas. Era duas, né? O objetivo era fazer duas, e vieram todo mundo para Campinas. Porque tem muitos mais benefícios, né, do que... Sim, eu Isso acho que o que negativo. aconteceu com o home office... Mas dá pra fazer híbrido também, Eric. Dá pra fazer híbrido. 5 dias na empresa, 2 em casa. Nossa, mas é 7 por... Ó, a discussão atual na Europa é o 4-3. Ah, É. sim, é. Aqui a gente tá falando que a escala 6x1 é muito 6x1. prejudicial. Você tá querendo trabalhar 7 dias por semana? 5 dias na empresa, 2 em casa. Puxado. Mas, cara, o que eu acho que aconteceu com essa questão do home office é que nas empresas, principalmente nas empresas grandes, e é onde acaba tendo mais voz pro mercado, existe um delay grande de qualquer impacto. Quando você faz uma mudança, Ah, seja sim. na gestão, seja na cultura, até isso refletir lá no relatório final, Muita coisa. leva muito tempo. Com certeza. Então, o home office veio como uma solução para a pandemia, as empresas continuaram rodando, acabou a pandemia e as empresas não seguiram performando, crescendo performance como gostariam e como poderiam, e aí começaram a identificar que possivelmente é o home office. Eu falo que contra dados não há argumento. Você já ouviu essa frase? Sem dúvida. E aí, como a gente usa o CRM desde 2021, né, a gente tem todos os dados. E eu já testei pessoas em casa produzindo muito menos. Às vezes, a pessoa também não tá bem. E se tu Sim. tem o dado, isso até no home office é importante, né? Uma empresa sem números, ela tá ali rodando às cegas e não sabe pra onde tá indo. Então, se tu tem uma pessoa que vende X, atende X cliente por dia, né? X no mês, que de repente ela tem uma queda, às vezes tem um problema que não vem do teu marketing, não vem do teu pré-vendedor, às vezes Um é da problema pessoal. próprio pessoal. E aí com os números tu consegue enxergar. E foi isso que possibilitou ver que o home office era o problema, né? Porque quando essa pessoa tava ali presencial, uau, quando ia pra casa... E eu testei com umas 5 pessoas diferentes, né? Funciona o home office, mas Tem um limite. tem um perfil também de pessoas, Sim. né? Tem pessoa que é muito bom, até com vendas mesmo. Tem um cara que é um vendedor que te atende numa loja física, que é o uau. Tá ali o Eric, tem todo o encantamento, mas esse cara não consegue passar essa mesma emoção, energia né? no WhatsApp. Então, às vezes, tem muito isso também, né? E aí, no presencial, todo mundo se ajuda e flui muito melhor. Eu sou um cara defensor desde 2021. Eu vejo muito essa conexão de equipe, sabe? É, home um office, bando tu de não vai, louco. mano, tu não vai conseguir montar tu vai montar uma equipe, lógico, tu vai dizer uma equipe, mas tu não vai ter essa conexão, entendeu? Sim. Eles não vão fazer reunião entre eles, não, né? Então, assim, às vezes tu cresce muito conversando com um colega teu no almoço, né? Sim, Entendeu? como a Sai gente, pra né? almoçar, entendeu? Que a gente, ó, meu, Sim. vamos sair pra almoçar. Aí troca uma ideia, realmente, acho que eu posso replicar isso que tu tá fazendo. Eu vi que tu tá fazendo uma coisa lá que tá trazendo resultado, né? Como é que tu faz isso, né? Então a equipe mesmo A vem, troca, E né? assim, a troca, vem vai nessa uma- energia de vibe, né? Entendeu? Vai uma dica muito E importante, aí isso né? no home office não tem. Pra quem tá assistindo. Que assim, na mesma velocidade que tu cresce um time presencial, que a galera ali se ajuda e tudo mais, tu tem que ter cuidado com quem tu bota lá dentro. Porque eu até vi um exemplo do pessoal remando a canoinha, não sei se tu já viu essa figurinha. Não. Tipo, um cara remando a canoa, a velocidade média é de 7 a 10 km. 2 remando a canoa é de 8 a 12. Aí a 3 vai de, sei lá, 11 a 15. mais ou Não menos cresce assim. proporcionalmente. Não, vai crescendo. Mas um remando contra, Ah, aí bota lá 3 remando para uma direção e outro remando contra, vai mais lento do que um só remando sozinho. Então tu tem que ter muito cuidado com quem tu coloca dentro da tua empresa, né, dentro do mesmo ambiente, porque a pessoa errada, ela pode custar muito caro, né, na velocidade ali do crescimento. Às vezes tu vai ter que demitir, sei lá, uns 5, 6, 7, 10 de uma vez. E eu tive que recomeçar, né? Hoje eu tô tomando muito cuidado com o processo, questão de cultura, ali o treinamento daquela pessoa para conseguir identificar rápido e conseguir tirar aquela pessoa. Porque senão eu tive que demitir 5 pessoas assim de uma vez e recomeçar, né? Porque uma pessoa errada, ela pode te custar muito caro dentro da tua empresa se ela tiver com
a visão totalmente diferente, a missão diferente ali. E aí ela pode impactar também aquelas pessoas ao redor dela de uma forma muito negativa. Você tá no home office ou tá no híbrido? Não, tô 100% no home office. 100% home Mas office. a meta é 2025 isso acabar. Voltar não, né? E abrir mesmo uma operação presencial. E aí expandir mesmo pro turismo. Eu acho que é uma questão que, assim, um turismo bem se posicionado, dentro de uma loja e tal, tu consegue... Que é o que todo mundo precisa, todo mundo quer, né? É um Sim. produto que tu né, entendeu? Não precisa... Todo mundo quer viajar, né? Então tu tem diversas faixas etárias, faixas de renda, né? Mas tu bem posicionado, tu consegue atender um público maior do que só, né, a questão da passagem aérea, que a gente atende mais hoje, o pessoal que vem do exterior. E também esse público mesmo, família, às vezes também quer passar algumas férias, um período menor, né? Lógico, o principal objetivo deles é visitar familiar, né? Uhum. É a saudade do Brasil, é a família, né? Essa conexão com família. Mas às vezes alguém também tem um poder aquisitivo melhor, eles gostam de proporcionar também para tua família aqui no Brasil uma viagem, um resort, né? Passar alguns dias e ter esse lazer com a família. Então, isso eu vejo que no presencial a gente com certeza vai expandir muito mais, né? Sim. Então, é o meu objetivo trazer isso para 2025. E um desafio específico do seu modelo hoje, que o cara, ele vem pra visitar a família, ele não vai comprar muito hotel. Porque Não. ele vai ficar na casa da família. Exatamente. A mesma coisa acontece ao contrário, né? A gente atende muito, não muito, mas atende pessoas familiares que vão visitar eles no exterior. E eles não compram hotel, logicamente, vão Sim, ficar na casa vai ficar deles. na casa lá, da né? família. Mas algo que eu identifiquei lá atrás, né, é que pra gente que é agência de viagem, por exemplo, tem 2 tipos de cliente, né? O que você vende por desejo, quero ir para lua de mel, Maldivas. E o que vende por necessidade, que é o nosso perfil de cliente, né? Tanto o meu quanto do O Júlio, imigrante. é uma necessidade, né? No treinamento dos nossos vendedores, a gente já quebra essa crença aí, que ele fala, meu sonho é viajar. Eu falo, beleza, mas o nosso cliente é uma necessidade. E aí, dentro desse cliente que a gente vendeu a necessidade, uma vez a necessidade dele ali, né, sacida, a gente vai trabalhar o desejo, né? Dele levar talvez um familiar que nunca conheceu a praia. Eu tenho 26 anos, eu fui conhecer a praia depois que eu saí do Brasil, que foi lá em Malta, em 2018, na minha primeira viagem. Eu sou baiano, né? Quando eu falo isso, o povo já vê praia. Sim. Mas eu morava na cidade a 1.000 quilômetros da praia. E aí eu fui conhecer a praia lá em Malta. Nossa. Então, às vezes, muito familiar também. A minha mãe chegou, alugou um ônibus, levou todo mundo pra praia. Então, às vezes, esse trabalho de turismo, né? Turismo rodoviário também, tá aí disponível. Não, mas o turismo é muito isso, né? Eu vejo Sim. muitas pessoas que faz grupo, cara, e é um negócio que eu falei, caraca, uma mulher mesmo faz grupo, final de ano, leva todo mundo lá pra Maceió. Olha Aí só. tem hotel, tu vai ganhando, é um ticket diferente. É uma baita Talvez viagem. você que tá acostumado a ganhar R$1.000 numa passagem, não vai querer o trabalho pra montar um grupo de busão. Sim. Mas é um produto também que se vende, né? E talvez pro cliente que veio de fora, igual nós, chegar aqui a gente conseguir realizar um sonho para todos os familiares dele, a gente agregou um valor incrível na vida desse cara, Sim. que lá, quando ele chegar lá em Londres, ele vai falar para todo mundo, Sim. né? Então, às vezes, não é só a grana, é o impacto que tu tem naquela vida positivo que vai Vai reverberando, trazer, né? exatamente, várias vezes. Falando mais. em reverberação, a 193 participou de um evento em Londres. Ah, sim, sim. Como foi esse evento? A gente todo ano tem um evento de empreendedorismo lá, né? Que Focado no mercado, focado em brasileiros? focado mais em brasileiros. Tá. Evento de empreendedorismo, né? Essa agora a última teve o Thiago Nigro, a Maiara, tem o Bruno Avelar que vai. Então, sempre é um evento, assim, tentando transformar, impactar a comunidade brasileira, né? Que tá lá, que fazer eles empreenderem, né? Uhum. E até mesmo trabalhar na área de atuação que já tinham no Brasil, né? Porque a galera vai lá, muita gente vai lá e meio que se bloqueia, né? Então o cara vai lá e diz, não, eu não posso ser engenheiro. Eu era engenheiro no Brasil, agora lá eu tenho que inventar outra coisa que dá dinheiro, entendeu? Aí você é driver, entendeu? Então tu vai ser, o cara é engenheiro, o cara tá fazendo Uber ou tá na moto, enfim, tá fazendo outra coisa. Então tem muito esse bloqueio. E às vezes o cara também não quer empreender, ele sabe, existe possibilidade de tu empreender aqui também, acomoda, entendeu? né? Ele se acomoda, entendeu? E aí meio que trava. E aí o objetivo é fazer esse destravamento, né? O pessoal hoje tem muitas possibilidades de empreender no digital, né? Então, Sim. tu pode vender N produtos no digital, né? Tu não precisa nem abrir uma empresa que tem nós que correr todo o risco, né? Tu consegue com pouco investimento validar e lançar teu produto digital. O mercado oferece isso. Então, eles oferecem isso, né? Então, a empresa sempre, como a gente trabalha mais marca lá, tem muito brasileiros, né? Muitas pessoas que já vão no evento todo ano, já são nossos clientes, é bom, daí a gente recebe bastante feedback, comprei com a Camila, comprei com a Sim. Morgana, então isso é bem legal, a gente monta o nosso stand lá,
e trabalha bem, bastante marca, né? O pessoal fica a gente já tem uma referência, mas tem um branding maior durante esse evento, né? Então é bem legal, assim, eu gosto bastante de participar do evento, né? Às vezes tem alguns talk show também, no último agora eu tive a oportunidade de participar, porque tem outros brasileiros já com que empreenderam lá mesmo, tem empresas daí, realmente é legal ver história de sucesso, e também de fazer conexões, né? Volta e meia pode abrir uma outra porta, né? Eu conheci a última vez até uma pessoa que tinha uma casa de câmbio lá, em Londres, um brasileiro, dono, Sim. né? Até falei com o Michel, ele deu já algumas dicas e tal. Então, Qual é o principal tipo de empreendedorismo que os brasileiros acabam se envolvendo lá? Hoje que eu vejo, assim, eles vão muito para o ramo de alimentação. Tá? Abrir restaurante. Restaurantes, assim. Alguns no meio digital, assim, tu vai achar... Às vezes tem um cara que tinha uma gráfica aqui no Brasil e descobriu uma oportunidade de abrir uma gráfica lá no Reino Unido, tá? Esse tipo de empreendimento. Ramo imobiliário, bastante. O cara descobre um Airbnb e começa a pegar locação de imóveis. Eu fiz né? isso Isso eu até gosto, hein? eu fiz isso eu até- gosto. Isso tem bastante brasileiro Fiz isso até envolvido perder lá. o contrato lá. Agora, voltando nisso aí que o Júlio falou, né? A questão da pessoa se acomodar. Eu tenho um pouco de propriedade pra falar, né? Eu como imigrante aí há 8 anos na Suíça, eu tenho um pouco de propriedade pra falar. Quando a gente sai do Brasil, a maioria das pessoas, eu não tenho esse dado, mas dado fontes da minha cabeça, que a maioria das pessoas quando vão pra fora é porque não estão numa situação muito boa aqui. Hoje, né, vivendo como eu vivo, eu até vejo que se a tua condição financeira tá boa aqui no Brasil, tirando a parte de segurança, né, é muito melhor tu viver no Brasil, tu vai ter uma qualidade de vida muito melhor aqui do que lá fora. Então as pessoas quando vão, às vezes não tá numa situação muito boa aqui, vai lá pra fora, chega lá, consegue um emprego, o salário é legalzinho, e aí fica, né, um pouco se acomoda, mas de certa forma também tem um medo, né, o medo de empreender, porque o custo de vida lá fora é muito alto. Né? A gente até pulou essa etapa, Eric, que quando eu tava falando ali de quando eu A comecei. agência foi o primeiro empreendimento de vocês? Eu não. Foi. Eu tive outras tentativas aí, mas a gente pulou esse negócio do Covid, mas tu sabe, o teste de Covid mais caro que tu pagou foi lá na Suíça, era R$ 1.000 um teste de Era Covid. Eu passei por R$ 1.000. lá também, era E assim, caríssimo. eu vacinei pra não ficar pagando esse teste de Covid a cada viagem. Então, assim, o custo de vida na Suíça, Londres também é um pouco parecido, é muito alto. Então a pessoa ela fica com medo, né? E principalmente o homem, né? Agora eu vou até ser bloqueado por causa disso aí, cancelado. Mas principalmente o homem lá, ele tem a responsabilidade, né? De ser o provedor da casa. Então ele vai, poxa, eu vou empreender aqui, né? Não der certo, tem as contas pra pagar. Eu tentei 2 vezes, né? Uma foi no dropship, que foi quando eu quebrei o dedo, tive que ficar parado lá, eu não conseguia dirigir e tal, com a mão toda enfaixada. E aí eu comecei no drop ali, fazendo várias coisas, até tive um resultado legal, mas depois que foi caindo, pô, tive que voltar a trabalhar, né, como um motorista ali para voltar a pagar as contas. E a segunda vez foi quando veio o Covid. E aí eu parado em casa de novo, né, falei, agora eu vou tentar mais uma vez aqui com a agência de viagens, que foi um acerto muito grande. Então a maioria dos empreendedores que tem na Suíça hoje, né, que eu conheço, é mais feminino. Porque às vezes o marido ali, ele provém as contas básicas na casa e a mulher ela tem essa possibilidade de se arriscar um pouco mais. Né? Então lá tem muita gente que trabalha com estética, maquiagem, né? Micropigmentação, às vezes tem uma empresa de limpeza e aí vai indo. Muitas delas trazem o marido junto, né? Depois que já o negócio já deu certo, já tá andando, aí o marido abandona o emprego e vem trabalhar com ela. Eu digo isso com um pouco de propriedade, porque eu vou em muitos eventos, né? E geralmente eu sou o único homem que tá ali de empreendedor. Né? Tem pouquíssimos homens. Nos eventos menores. Nos eventos como esse que o Júlio foi, né? Uma proporção muito maior, já tem mais homens, mas ainda assim é muito menos do que mulher. Eu falo do autônomo, né? Mas empresários grandes, às vezes tem muito homem que subiu, né? Já com a visão de expansão, mas é muito mais difícil que aqui. E é tanto que os tickets trabalhados no Brasil são muito maiores do que lá para esses eventos de network, como por exemplo lá a gente pagou 500 francos para ir pro próximo nível, que daria, sei lá, 3 mil reais. Aqui no Brasil tá custando 5 mil reais o ticket. Ou seja, o mercado tá muito mais maturo, né, para pagar esse ticket, para investir, porque o empreendedorismo aqui é mais comum do que lá fora.
né? Além de todos esses pontos aí que eu entreguei, né? É porque no Brasil a gente tem muito empreendedorismo de necessidade, né? Exatamente. É a pessoa que não consegue se posicionar no mercado de trabalho Sim, e ela precisa empreender pra pagar as contas. isso. E é por isso que tantas empresas quebram em até 2 anos. Isso. E aí Exato. tem outro ponto, Nós já né? vencemos as estatísticas, hein? Já passou. A diferença é... A diferença também nisso, né? Aqui, o serviço é muito barato. E lá é caro. Lá, né? e as coisas são caras. Lá fora as coisas são caras e os serviços são muito baratos. Ou as coisas são baratas e o serviço é muito caro. Então as pessoas até têm dificuldade para contratar e tudo mais, né? Então até ganhar um fôlego ali para conseguir botar outras pessoas dentro da empresa é mais difícil. E essa diferença social não existe muito, né? Então aqui é mais necessário. Pô, o serviço é barato, então às vezes consegue um ticket bom num produto, já consegue contratar e já vai alavancando. Lá não, você fica ali o tempo inteiro até você ter um fôlegozinho para contratar alguém, ou sei lá, ter um dinheiro para conseguir investir. Então tem muito isso. Por isso que eu acho que no Brasil é um pouco mais. É como. Eu acho que eu vi um cara falando uma vez que lá fora é fácil, eu acho, mas não era prático. E aqui no Brasil é mais difícil, é fácil, mas não é prático. Tu tem toda uma burocracia, né, pra tu abrir empresa, isso e aquilo. Mas é mais fácil em questão de tu contratar, tu pagar um aluguel, às vezes, tu vai encontrar uma sala, se ela é um pouco mais afastada, ela não vai ser tão cara. Sim. Lá, salas comerciais Falar em sala comercial, você tá em... Eu tô em Lausanne, na Suíça. Não, sim, mas a agência A que tá aqui agência no Brasil... tá lá na Bahia, em Luiz Sim, Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo no Magalhães. oeste, extremo É oeste longe, hein? baiano, onde tudo lá é do agronegócio, né? Ó, É longe. Cidade do agro. você já aí foi lá, né? Eu fui agora, da primeira Tava- vez. Fiz a Quebra de imersão. perspectiva total quando chega, né? Porque o Thiago foi lá achando que ia ter uns cactos, mas lá é muito top. Cidade assim, muito Mas é próspera. longe. Você pega, eu vejo depois dos eventos, você vai uma estradona É, aí de lá o ônibus. aeroporto mais próximo é Barreiras, que tá a 90 quilômetros. Já tem um aeroporto na cidade, mas Barreiras tem azul? tem Azul e Passaredo. Passaredo. Mas é 90 quilômetros e agora tem um aeroporto na cidade, mas ainda não começou a operar voos comerciais. Mas vai começar logo em breve. Mas eu quase nunca pego Barreiras, porque sei lá, tem que pegar BH, ou enfim, os horários não batem. Então é Brasília, aqui onde a gente tá. E, sei lá, 6 horinhas de carro aí. A gente tá 6 horas de lá, então. De carro sim, de ônibus é umas 9. Nossa. Então geralmente quando eu vou voar, eu pego um ônibus noturno, chego de manhã cedo aqui, e aí já embarca, tranquilamente. Pra gente é comum, né? Mas pra quem é de uma capital, igual o Tico é São Paulo, ou um estrangeiro que chega... É isso que eu ia falar. Pra mim, né, que a vida inteira morei em São Paulo, e acaba sendo São Paulo meu ponto de viagem quase sempre, é muito estranho você Com imaginar certeza. que você tem que sair de casa um dia antes. É, Se eu vou pegar um voo em Guarulhos e o voo é às 6 da tarde, um internacional, eu vou sair. Eu gosto de chegar cedo. Sim. Eu vou sair da minha casa 2 da tarde. Pra chegar no aeroporto no máximo às 3. sim, não, é completamente diferente. Pra quem mora fora também. Mas tem muitas coisas, né? Tipo Serra Gerais aqui, que o pessoal tem que fazer esse rolê de carro também. No Tocantins lá, o Jalapão. Então tem muitos lugares ali próximo, ali turístico. Mas por questão de logística, né? Ainda não tá tanto explodido assim. Mas eu acho que quando botar uns aeroportos ali vai ser melhor. E a gente vai estar lá, bem posicionado. Pois é, e a hora de ir lá, porque o bom da Azul é isso, né? Ela voa pra muitos lugares. Sim. E a Azul conectou. Não tem o patrocínio da Azul, poderia ter, né? Azul Mas- patrocina o Eric. A Azul me patrocina. Eu que patrocino a Azul, né? E meu Um amigo, bom dinheiro. se você souber o meu Entra um tamanho bom- do meu estoque de milhas da Azul, Muito tá. grande. é grande. Então, quem precisa de milhas da Azul pode me procurar. Mas o que eu acho muito massa da Azul é esse trabalho que ela fez, né? De conectar cidades do Brasil que eram completamente desconectadas. Conectados. Né? Tem umas cidades que eles voam. Inclusive, um dia eu vi uma entrevista com o CEO da Azul e ele foi questionado de por que a Azul cobrava tão caro nos voos. E aí ele foi explicar. Ele falou assim: não é a questão que a gente cobra caro porque somos o único nas cidades. Porque as pessoas já colocam isso como o empresário malvadão que quer se aproveitar, né, da Sim. questão da oferta e demanda. Aí ele falou assim: quando a gente voa para certos aeroportos, não tem abastecimento no aeroporto. Então você tem que sair da origem com combustível suficiente para fazer a viagem de ida e volta, mais todos os excedentes que são obrigados por lei. Então a Sim. aeronave ela já voa com mais peso e, consequentemente, gasta mais Gasta combustível. mais. Além disso, lugares que a pista é de terra.
Sim. Então a vida útil do pneu do avião é menor. Então tudo isso vai impactando. Aí um voo não decola de uma cidade, Noronha. Imagina, se o voo da Azul não decola num dia em Noronha. E ela tem que reacomodar esses passageiros no hotel. É caríssimo se hospedar em Noronha. Né? Então tem todas esses Variáveis, fatores que vão né? encarecendo o preço da passagem. Não é Sim. a Azul malvadona. E também não tô defendendo a Azul não, tá? Apesar E de é eu uma gostar maneira, dela em é alguns uma maneira momentos. legal de pensar como empresário, né? De calcular essas variáveis. Eu acho que muita empresa quebra em 2 anos Sem porque não dúvida. calcula basicamente nada. Só calcula, não, isso aqui vai dar isso de lucro, tá bom. Mas ele não calcula. Não calculo todo. E uma coisa que eu vi muito nesse mercado, infelizmente, o Júlio, que tá há bastante tempo no mercado também, você deve ter visto também, mas você já chegou no mercado um pouquinho mais maduro. Muito milheiro, ganhou muito dinheiro, abriu agência. Naquela época que você fechava o olho e ganhava R$2.500 numa passagem, Uhum. você mal trabalhava e ganhava 10, 15 mil, aí o cara, sem planejamento, foi lá, elevou o padrão de vida. Sim. E aí, os custos de uma empresa crescem e a margem diminui ao passo que ela aumenta, porque você Normal. ganha mais no líquido, porque você tá com uma operação maior, mas a sua margem diminui, isso acontece em qualquer operação. Todas as empresas. E aí o cara não foi se adaptando o crescimento da própria empresa, ele não estava preparado para as mudanças do mercado, e aí a gente viu muita gente quebrar por isso. Com certeza. Eu acho que eu comentei contigo hoje, né, sobre isso, sobre o padrão de vida, né? Esse ano, quando eu decidi crescer a minha empresa, eu não retirei nada de janeiro até agosto, nem R$1 da empresa. E olha, eu que não sou milheiro, falei, poxa, Uhum. não, vou fazer esse sacrifício, né? Eu consegui, já tinha uma grana aí investida e tal, recebendo algum dinheiro também por fora, tinha a questão do câmbio, enfim. Não tirei nada da empresa até agosto, que foi quando eu vendi a participação da empresa, né? Então, isso aí contribuiu demais pro crescimento dela, porque foi gerando caixa, a gente pôde diversificar algumas coisas e não comprometi na saúde da empresa. Eu cometi esse erro em 2021, né? De subir padrão. De subir padrão, não de tirar dinheiro. Eu acho que muita gente deve fazer isso. 2021, né? Como eu falei, primeiro mês 140 mil, então fui vendendo. Acho que 2021 eu vendi 1.400.000 somado ali, porque a média ficou por aí. Tinha mês que eu vendia 180, 160, tirava aí uns 80 mil às vezes de lucro, porque a margem era muito grande mesmo. Eu vendia TAP eu vendi muita executiva, muita. Cara, eu fiz muito Madrid. 113 mil era muito bom. 113, cara. Eu peguei um O parceiro. slogan da nossa empresa era assim, a classe executiva mais barata do mercado. Então imagina. A gente Deixou um era monte de dinheiro na muito- mesa. A gente era muito focado em executiva. Então a gente era mais barata do mercado assim, lá, né? Não era Sim, aqui. É. Então a gente vendia, sei lá, tinha margem que era, sei lá, vendia o bilhete a R$10 mil, 6 era lucro às vezes, entendeu? Sim. Então a gente ganhava muito dinheiro. E aí, em 2021, o que eu fiz? Comprei terreno, comprei lote, comprei kitnet, fui comprando várias coisas. E eu bestei, porque igual o Júlio falou, eu deveria naquela época ter alavancado vezes 10 a empresa. Então eu não investi na empresa o dinheiro. Eu Você ia foi- tirando e investindo em outras coisas. 2022 veio a mudança de mercado, onde não teve, mas na verdade TAP, onde a gente não tinha a visão de, não tem TAP, vamos vender outra coisa. A gente dizia não para o cliente, fechava a porta. Então, eu acabei tendo que vender muita coisa para recuperar a grana que já era da empresa. E aí, depois disso, dessa reestruturação que eu passei, eu botei na cabeça, né, que é a empresa que tem o dinheiro, não sou eu. Então, esse dinheiro é da empresa, esse dinheiro não é meu. E aí, fui deixando na empresa, depois defini, né, Prolabore. Um Prolabore justo, não aquele Prolabore, não, eu sou o dono, então a empresa está ganhando X, eu tenho que Sim, ganhar mais ainda. Então, eu reduzi bastante o meu padrão de vida, né, mesmo tendo o pé lá na Suíça, que o custo de vida é alto. É vezes Bem 7, Então, né? eu tive algumas estratégias para reduzir o meu padrão de vida, para de fato fazer a empresa crescer. Né? E Eu você falou que você vendeu uma parte? vendi uma parte da empresa para um sócio que trazia uma bagagem que eu não tinha, né? Que é a questão financeira ali, de administração. Apesar de já ter essa visão, falei, não vou gastar pelo menos nada. Então aí já é bom, né? Já é ótimo. Porque se a empresa está dando lucro, vai ter os resultados lá na frente. Mas essa administração financeira, onde envolve câmbio, onde envolve milha, né? Onde envolve variações, a gente vende parcelado também para os clientes, às vezes a gente compra parcelado também de fornecedores. Então é muito complexa a estrutura
e fugia um pouco da minha ossada isso. Eu conseguia administrar, mas eu não ia conseguir fazer a empresa crescer nas vendas, no marketing ali, no processo, pessoas. Então eu falei, eu acho que chegou o momento de dividir responsabilidades para a gente conseguir multiplicar. Não foi pelo dinheiro, né? Apesar de eu ter conseguido uma valorização muito boa nesse ano que eu não retirei nada, eu fui deixando na empresa, isso agregou bastante para o valor dela, mas não foi pelo dinheiro que eu vendi, né? Foi de fato para mim conseguir dividir aí essas responsabilidades, descansar mais e focar no que dava resultado, né? Focar nas vendas ali. E assim, tá dando muito certo, né? Tá dando muito certo. Eu tinha uma pessoa em mente específica, né? Eu fui nela e já vendi de cara, tanto que não precisei nem ir para outras pessoas. Como eu falei, não foi pelo dinheiro, né? Foi pela pessoa em si. Se fosse pelo dinheiro, às vezes ia no banco, mostrava ali um projeto legal e conseguia. Mas se eu conseguisse vender a empresa pelo dinheiro para alguém que não ia botar a mão e me ajudar na parte financeira, eu não ia conseguir estruturar isso bem. Você ia botar um dinheiro no bolso e... Isso, exato. E a venda da empresa, o objetivo era cash in, né? Era 100% da empresa. E aí, quando eu recebi uma contraproposta de retirar um dinheiro para mim, é tão louco isso, Eric. Eu tava tão focado na empresa, eu falei, né? Não retirar nada, não vou investir tudo na empresa. Que quando o sócio fez uma contraproposta de eu botar 100 mil no meu bolso, eu fiquei assim, não, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Olha que louco, Olha né? só. E depois, no outro dia, eu pensei, mas tem tanta coisa pra fazer com dinheiro. Eu falei bem assim, eu falei, Ó, meu Pix é... Então, mas eu tava tão focado na empresa, no crescimento da empresa, que eu não tinha olhos pra outra direção a não ser a empresa. Então, quando eu recebi, não, eu vou te dar tanto e 100 mil tu bota no bolso, eu falei, mas o que eu vou fazer com 100 mil? Porque o meu foco tava 100% na empresa. Você vendeu 50% ou não? Eu vendi 40%. 40%. A proposta era 20%, mas aí a gente renegociou e tal. Teve uma participação que eu peguei na empresa dele também. Então houve um cross aí de... Eu peguei 10%, mas isso aconteceu depois, né? A gente foi uma negociação bem lenta, né? Que foi namorando aí, acho que foi quase 2 meses. E aí... Lento 2 meses para uma empresa. Esse nosso mercado é muito louco. É, muito louco. E assim, aí ficou nisso, né? Foi legal, foi demorado, assim, mas demorado, como tu falou, é muito louco. Tem empresa que é anos, né? Mas que tá dando certo, né? Tá dando certo porque eu consegui descansar mais tranquilo. Eu tinha muito dinheiro fora, muito dinheiro rodando, né? Como eu falei, contra dados no argumento eu tinha todos os dados de vendas ali, mas dado financeiro é diferente, né? Então tinha muito dinheiro, muitos números voando. É tanto que na negociação eu botei um valor muito abaixo de que tinha a receber e quando a gente puxou... Por conta da sua estratégia do parcelamento. Isso, tem muito dinheiro a receber, muito mais do que eu imaginava e isso foi uma surpresa boa, né? Pra ambos. Boa e perigosa, né? Pra ambos. E se fosse o contrário? Se fosse o contrário, era... Mas eu tinha certeza que não, né? Pela nossa estratégia ali de vendas e de negócio mesmo, né? A gente não vende mais barato, a gente não é o mais barato do mercado. A gente se posicionou como marca. Hoje na Suíça eu acredito que não tem agência do nível da nossa. Então a gente tá bem posicionado. Acredito que o Júlio também esteja bem posicionado lá na Inglaterra. Mas na Suíça a gente é a maior agência lá. Pelo menos focado em brasileiro. Focado em brasileiro. Não tem, né? Lá na Inglaterra tem alguma que tá ali junto, no mesmo mercado, ou nada tão expressivo? Tem. Acho que Londres aí nós estamos falando de 7 milhões de habitantes, né? Não sei, Suíça acho que menos, né? 1 milhão, 2. Na Suíça é 8 milhões, né? Mas brasileiros são 65 mil declarados. Então pode dobrar esse número. Isso é. Quantos tem em Londres, você sabe, de declarados? Brasileiros, não me lembro um ponto, mas acho que tava indo na Europa, acho que era a segunda maior, só perde pra Portugal, meu. Né? É gente, cara. Na Europa, tu fala, né? Na Europa. Eu acho porque os Estados Unidos é 1 milhão e 900, se eu não me engano, acho que eu vi o ranking era Estados Unidos, depois vai pra Portugal, né, em si, né, Lisboa. Vocês que querem focar fora, foquem nos Estados Unidos. E aí Inglaterra é o maior número, então, assim, com certeza tem oportunidade para outras pessoas ali, né? Então, acho que nesse segmento também, alguns brasileiros, já existia outras agências lá, né, antigamente. Quando eu fiz intercâmbio até foi em 2009, já existiam agências e algumas eram de brasileiros, então... Eles focaram, já tem essa demanda lá, então tem uma certa concorrência. Mas, assim, a gente conseguiu entrar num mercado diferente, assim, porque como eles estavam... Às vezes tem umas que eram focadas em muito aberto, assim, trabalho com turismo, trabalho com passagem, né? E a gente conseguiu entregar não só preço, mas um serviço diferenciado, né?
com cuidado por saber essa questão do imigrante. Às vezes o cara vai lá, empreende e esquece que um dia dele foi imigrante, né? Então Sim, tá com outro foco, né? Verdade. Entendeu? Então... Esqueceu de onde veio. Esqueceu de onde veio. Então a gente viu muitas empresas concorrentes que o pessoal relatava muito isso. Eu comprei dele, com vocês foi uma outra experiência, sem um outro cuidado, Top. né? Tá? Porque a gente sabe como o brasileiro quer, ele gosta de um serviço mais cuidadoso, desde a hora do check-in, essa aproximação, né? Cada vez mais, assim, esse contato humano, né? Que apesar de não tem como fazer isso, né? Porque a agência não tá física, tu faz isso de forma virtual, mas tenta se aproximar quanto melhor do cliente. E aí isso traz muita recorrência, né? Aquele cliente vem e a gente sabe que ele vem todo ano. Né? O cliente anual. Recorrência e indicação. Né? Então tu começa a crescer de uma forma orgânica que aquele cliente ele é sem custo, vamos dizer assim, né? Trouxe um lead sem custo. Hoje tu investe no tráfego para trazer lead, para trazer uma taxa de conversão, né? Mas aquele que vem orgânico, ele O cara que ele vem indicado, benefícios do mercado. você só não vai vender se você ou não tiver o produto que ele quer, ou se o seu preço estiver muito fora da realidade. Sim. Às vezes ali uma condição de pagamento também, né? Tem ali um impacto, mas Sem isso. dúvida. Mas é isso, aí a importância de você ser bem focado ali, né? É igual o Eric lá, 3 horas por semana e tal. Você tem um público-alvo direcionado. E a gente ficou muito conhecido assim, né? Por vender para brasileiro que mora na Suíça e quer ir pro Brasil. Tem muita gente que compra com a gente e aí fala, minha filha comprou a passagem com outra agência porque ela queria ir pra Dubai e vocês só vendem pro Brasil. Não, eu vendo pra tudo. tu ver que a gente focou tanto naquilo. O nicho tá muito claro, bem né? subnichado. Sim. E a gente conseguiu se tornar referência. Teve um vídeo com o Rodrigo Faro também que elevou o nível de consciência Como do que público. foi essa parada do Rodrigo? Cara, eu acho assim que tudo desde o início, né, foi sobre você servir pessoas. Eu acho que a gente ganha dinheiro quando a gente serve, quando a gente agrega na vida de outras pessoas. É isso que vai te levar do nível 1, sei lá, pro 10. E aí teve um evento lá na Suíça no ano anterior, onde eu conheci uma pessoa lá no evento, né, e consegui agregar valor na vida dela, né, de botar, sei lá, mais de 60 mil reais no bolso dela. Bota 60 mil no meu bolso também. Talvez de forma indireta já tenha colocado, mas essa pessoa nesse outro evento, ela organizou e trouxe o Rodrigo Faro pra lá. E aí quando ela levou o Rodrigo Faro, custava 60 mil reais a parada. Pra participar do evento que ele tava? Pra participar do evento era um valor, mas pra ter o vídeo com ele divulgando a sua empresa, daquela forma que foi, era 10 mil francos, que era 60 mil reais. Eu falei, não tenho, é um baita investimento, é bom, vai dar retorno. Eu acho que é barato até, né, pra imagem do Rodrigo Faro. Tu não vai usar o público dele, mas tu vai usar a imagem. Sim. E eu falei, olha, não tenho e tal. Eu fui caminhando ali. E aí eu já tinha participado do evento dela, já tinha todo esse relacionamento aí, né, de negócio e tudo. E ela falou, olha, Michel, eu consigo pra ti, me consegue uma passagem aí, Lisboa, São Paulo. Que é executivo, a gente consegue. E aí eu fui lá, a econômica. Eu falei, olha, é bom e tal, mas eu tenho a minha namorada também, que tem que ir comigo pro evento e tal. Ela, então vê 2 passagens que eu te coloco lá com ela. E aí custou 9 mil reais. Olha só. Imagina. O evento só em si só era, sei lá, 6 mil. Que era um jantar de gala e tudo, tinha uma premiação. E aí eu consegui o vídeo com o Rodrigo Faro, foi algo que foi bem natural. Tinha um horário pra gravar com ele, só que eu não cheguei no horário, porque eu tava 2h30 de lá, né? Cheguei depois, e ele já tava arrumado pra o evento. Então foi algo que a gente gravou ali em pé, que ficou bem, bem legal, não ficou aquele negócio muito padrão, engessado. E que talvez isso também foi parte do sucesso, né? E Porque aí, ficou mais orgânico. Ficou mais natural. E aí o povo gostou muito, cara, não só pra cliente, né, mas como para empresários também, que depois quiseram se aproximar, e foi legal, né, teve trocas legal depois disso. É uma chancela, né? Que é Sim. uma pessoa de relevância que tá ali Com certeza. atestando o resultado do teu trabalho. Teve hate também, assim, sempre tem. no Instagram nosso não teve hate nenhum, No né, dele. a galera... Não, no dele não. Quando a gente impulsionou pra outras pessoas, cara, o que veio de hate, assim, eu falei, nossa. Que tipo de hate? Tipo, uma empresa que precisa pagar, porque ok. assim, um cara desse não vai fazer de graça. Mas a Casa Bahia Então, também paga. então, Mas o hate não faz sentido, né? Então, mas eu nunca tinha, hate, né? mas eu nunca tinha tido esse contato, né, com hate. Nunca tinha tido Não. esse contato. A gente já impulsionou várias coisas. Em um ano a gente investe, sei lá, uns 100 mil em tráfego. Cara, eu já Então- botei dinheiro no bolso por causa de hate. Então eu falei, caraca, que loucura. O cara, aí teve aquela questão do Gugu também, que teve com o Rodrigo Faro, aí já reflete na marca. Eu falei, cara, porque eu vi o Rodrigo Faro como alguém não tão polêmico, né? Tem vários artistas aí muito polêmicos, que tu vai trazer os hate dele também pra ti.
E no Rodrigo Faro não tinha, aí veio isso. De falar do Gugu, de falar que ele era falso, que isso, e não sei o quê. Mas a gente ganhou muito dinheiro com isso. Muito dinheiro mesmo. Foi uma campanha assim que até hoje dá grana, né? A 193 também, né? Tem um pilar forte, né, no influencer. É na, isso, na do construção da marca. influenciador. Nos ajudou bastante, sem dúvida. Como ele era uma pessoa de referência, hoje ele ainda é uma pessoa de referência Sim. lá, né, nos ajudou, contribuiu muito, né? Principalmente no início, para dar o start, quando tu precisa ali, né? Uma referência da marca. Ele, com certeza, sou muito grato. Eu conheço ele, tenho contato com ele até hoje, né? Eu fui no casamento dele, inclusive. Olha, É. foi até pra outras É, esferas uma de estratégia de hoje relacionamento. a gente tem um relacionamento pessoal bem Sim. estreito, assim. Todo evento eu agradeço ele. Mas com certeza a gente alavancou por causa da imagem dele. Ele nos ajudou porque o pessoal tinha muita confiança nele. Ele já tava com o canal há muito tempo, sabe? Ele não era um Rodrigo Faro, assim, em termos de... Mas era um Mas brasileiro. dentro daquele nicho que Não, você é estava Isso, desenvolvendo, de ele era imi- relevante. De imigrantes, ele era um migrante de sucesso, vamos dizer assim. Até porque antes, quando ele começou os vídeos, ele trabalhava no Facebook, né? Na área de marketing. Então, era uma pessoa que veio do Brasil e deu certo Sim. lá. Agora ele tem a própria empresa dele, empresa de marketing, faz eventos, né? Saiu do Facebook. Mas ele, com certeza, chancelou muito É. a empresa, assim, no começo. E o Rodrigo Faro, ele nos ajudou com branding, né? Mas questão de relevância, também vários influenciadores, né? Inclusive a Bruna é a maior influenciadora lá na Suíça. Eu conheci ela, ela tinha uns 20 mil seguidores. Hoje ela tem uns 200, eu acho. Mas a gente foi crescendo junto, né? De 2022 pra cá, a gente foi fazendo várias coisas juntos. Inclusive a gente viajou pra Israel junto, né? Que foi uma estratégia não tão pensada assim no início, mas que pra mim foi fundamental. Assim, eu falei, cara, eu vou fazer uma viagem com o influenciador mais relevante da Suíça, eu acredito que ela é a mais relevante. Talvez os outros vão ficar com raiva de mim agora, mas a gente tem também parceria com vários, né? Que é uma estratégia um pouco da Insider, que é dominar ali Sim. vários influencers e tu vira Eu estudei bem essa estratégia onde tu deles. vai, o cara vai. Tipo, hoje na Suíça, todo influenciador de relevância na Suíça tá com a gente. Né? Tem influenciador grande lá, mas às vezes tu vai ver os números do cara, é 99% Brasil. Pra mim não é tão interessante assim. Né? Talvez pra vender outro produto. Mas enfim, fiz a viagem com ela. Eu fiz uma parceria com ela nessa viagem, onde ela ganharia o resultado também. Então não precisei pagar a divulgação pra Ela virou uma sócia do produto. virou uma sócia daquele produto. E eu ganhei audiência. Imagina, se eu te falar, Eric, vamos fazer aqui. Claro que tu tem audiência. Né? Eu falo, Eric, vamos fazer esse produto aqui, tu vai ganhar X% do resultado. Tu vai divulgar isso o tempo inteiro. Porque eu falo, Eric, eu vou te gosto muito do pagar. modelo de performance. Eu falo, Eric, eu vou também te acho. pagar aqui pela divulgação. Sim. É uma coisa. Lá eu paguei pela porcentagem do produto. Então ela falou muito desse produto no Instagram dela. Claro, o pessoal ia conhecer a agência, ir pra Israel. Mas às vezes clicava ali e ia ver, né? O feedback de cliente, viagem pro Brasil, isso e aquilo. Então eu acho que isso foi algo que contribuiu bastante ali também. Show. E aí depois disso, outros influenciadores nos procuraram e a gente acabou fechando parceria, né? Hoje a gente tem uns 5 ali fixos da Suíça e outros que a gente divulga. Sim. Tipo a Simoni também, aqui do Brasil, Olha outra só. artista. A gente conversa bastante, ela já fez algumas viagens, né? Já foi lá em Congonhas, a gente gravou um vídeo também com ela ali. Não, eu não participava, né? Mas ela divulgando a marca. E assim, é mais pra trazer mais credibilidade. Mas essa questão do influenciador e do micro-influenciador, pela questão da relevância, da influência que ele tem ali no público, é Sim. muito bom. É o que Né? eu digo, O não é a brasileiro quantidade de seguidores que a É a pessoa tem, relevância que ele tem. mas é a qualidade e a relevância. Isso, Porque às vezes tem isso. gente que tem 1 milhão de seguidores, mas não consegue não influenciar a consegue, pessoa, então né? tem Não que ver consegue isso. converter Tem aquilo. que ver quantas pessoas clicam em média nas coisas que eles divulgam. Questão dos comentários, né? Dá uma fuçada nos comentários. Ver o perfil das pessoas que tá comentando. Então, Se não tem muito árabe. Isso, exato. Nada contra os árabes, mas é que os robozinhos os robozinhos são são de lá. árabes. Agora, falar nisso aí pra fugir, cara, aqueles árabes lá que estouraram no Brasil. Inclusive, ontem a gente publicou um meme. Tu viu Ai, desses árabes? não acompanhei muito. Eu vi algumas pessoas publicando meme, mas não acompanhei Então, muito. nas redes sociais deles só tem comentário de brasileiro. Será que os, Que- que os árabes acham que é boot também? Provavelmente. Mas E assim, uma dica final pra quem tá começando. Uma dica do Júlio, que tá aí no mercado desde 2018. Começou como milheiro, virou agência. Foi pra um mercado que não é o mercado que a maioria das pessoas estão. A maioria das pessoas estão vendendo pra brasileiros que estão no Brasil. O que você deixa aí como uma dica pra quem tá começando nesse Cara, eu mercado? acho que, assim, uma dica que eu vou dar, assim, se eu tivesse isso mais no começo, que é algo que eu tô querendo ter agora, tá? Mas eu sei que é difícil quando o cara tá começando pensar nisso, né?
que é ele ter, ou se ele for, ou ele ser isso, ou ele contratar uma pessoa que ter clareza de dados da empresa dele, Uau. tá? Clareza de números, tá? Eu sempre tive isso, mas não tive maneira. Sempre falei assim no Master, se eu tivesse uma pessoa. Às vezes eu não acho que eu não consigo desenvolver essa capacidade. Se eu tivesse uma pessoa dentro da equipe ou um sócio que fosse mais analítico, com dados e saber, ó. Porque os dados eles te dão um rumo pra onde tu vai indo, né? Pra onde tu tá indo e pra onde tu pode ir, pra onde tu. Teu ponto fraco, teu ponto forte, né? Tuas qualidades, tudo tá em dados, né? Então essa gestão de dados, ela é muito importante. E quando o cara tá começando, acho que o cara nem tem que pensar nisso. O cara tá começando é sozinho. Quer vender. Quer vender, entendeu? Tem que fazer dinheiro entrar e é natural. Naquele momento e fazia fácil, né? Com uma facilidade. Hoje, tu vai iniciar uma agência, vai abrir, tu não vai ter tanta facilidade que nem nós tivemos naquela oportunidade de ver. A não ser que surja no mercado uma nova oportunidade. De tu surfar mais fácil. De tu dar aquela barreira de entrada, porque toda empresa que tu vai iniciar é um desafio, né? Tanto é que quando tu vai comprar uma franquia, tá escrito lá, payback. Payback, ou seja, que demora tanto tempo pra tu ficar no 0 a 0. Sim. Depois tu vai botar dinheiro pra dentro do caixa, no teu bolso, né? Depois de 2 anos. Naquele momento era uma oportunidade que não era que pra tu fazer que nem o Michel fez, de tirar o dinheiro, mas era uma oportunidade de tu engordar o teu caixa, né? Era. E aí, com um caixa gordo, aí sim, aí tu vai ajustar, vou contratar gente de dados, vou fazer o quê? E eu tive a oportunidade de fazer isso e eu acho que eu não fiz, tá? E aí agora tô retomando isso, né, esse projeto, né? O Michel tá me ajudando bastante, que a gente fez uma parceria. Também uma parceria que nem tu falou de performance, que aí é uma parceria ganha-ganha, entendeu? É uma consultoria comercial, né? Cara, eu adoro o dashboard. Sim. Porque o dashboard, na verdade, é o visual isso aí. disso que a gente Sem tá falando. dúvida. É isso aí, é o dashboard. Nossa. É, Michel, contra dados no argumento, né? E essa parceria com o Júlio aí é pra gente ter clareza dos números, né? Que aí a gente consegue continuar andando naquela direção ou mudar o foco ali. Mas antes disso, eu acho que o meu resultado vem daí também, né? Eu acho que de todo o negócio. Antes de tudo isso, você tem que definir o produto que você vai vender, é o primeiro passo. Eu vou vender esse produto. Mas para quem que eu vou vender esse produto? Porque quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então hoje, às vezes, é o erro de muitas agências ou de muitas outras pessoas, mas enfim, a gente tá falando de agência, é querer atirar para todo lado. E aí ele acaba não tendo esse impacto ali na vida daquela pessoa. Hoje, quantas publicidades, acho que tu tem esse dado, né? Quantas publicidades a gente é impactado ali por dia? São muitas. Então, o cara quer falar pra todo mundo, tu quer viajar? Fala comigo aqui. É porque a gente pode cair no erro, Não né? De falar assim, falar. todo mundo quer viajar. Todo Sim, mundo quer viajar, mas você não vai como conseguir que tu vai se conectar com aquela pessoa? Se E assim, posicionar. eu por ser um cara que vivenciei a dor do meu cliente, eu meio que fui pra esse público sem querer, né? E hoje eu consigo falar ali no fino do fino ali com aquele cliente. Então assim, a primeira dica pra quem quer começar, pra quem que você quer vender, o que que você quer vender, primeiro define, eu quero vender pacote de busão pra quem quer ir pra praia. Pra quem? Na tal cidade, escolhe. Igual hoje, né? Eu tava analisando isso quando eu tava ali com a agência de marketing, vendendo consultoria comercial pra quem queria alavancar. Eu via que o erro de muitas pessoas era não ter um público-alvo bem definido. Então queria falar pra todo mundo e acabava não conseguindo conversar com ninguém. Então, primeiro, vou dar o meu exemplo. Eu vendo passagem aérea, né? Ou seja, já não vendo pacote de turismo, não vendo isso, não vendo... Vendo, né? Mas não é o meu produto seu foco principal. de divulgação. Aí eu vendo pra quem mora na Suíça. Já é outro subnicho. Eu vendo pra brasileiro que mora na Suíça. Mais subnichado. Sim. Eu vendo pra brasileiro que mora na Suíça e quer ir pro Brasil. Olha o tanto de subnicho que tem dentro. Então eu consigo falar muito com o meu sua comunicação é muito assertiva, muito né? assertiva. E aí vai melhorar demais A sua conversão, Exato. seus números, E aí seus depois tu vai ter acesso ali aos números, que é o que vai te fazer. Pô, tenho que melhorar isso aqui. Tem muito cliente clicando na minha página, mas não tem muito cliente conversando. Então, ou preenchendo os dados ali, formulário. Então vou melhorar a página. Tem, sei lá, igual tinha uma landing page que tinha 50% de conversão. Nossa! Absurdo, né? Absurdo. E aí depois, não tá vendendo para esses que estão chegando. Então eu vou olhar aqui, processo comercial. Agora eu tenho um pré-atendente. Desse pré-atendente tá passando uns 50%. Não, beleza, e esses outros? E aí tu vai vendo e tu vai afunilando dentro do teu processo comercial, de marketing e vendas, para ver onde que tu precisa melhorar. Mas o primeiro passo é definir para quem que tu vai falar, porque aí tu vai conseguir falar de uma forma mais assertiva com aquele público. O Eric, por exemplo, fala de forma assertiva. Olha, você que quer trabalhar no mercado e tal, mas tu consegue ainda afunilar mais, né? Sim. Igual a gente tem um produto
com o Thiago lá, que eles estão vendendo pra sorveteiro, cara. Ó que louco. E aí tu consegue falar muito com esses caras que trabalham com sorvete. Quem que tá pensando nisso? Eu não sei nem se eu podia falar, o Thiago me perdoa aí que eu falo demais, mas imagina, vai fazer um criativo perfeito ali. Olha, você que trabalha com sorvete, né, e tá indo pro evento tal, em tal cidade, clica aqui que a Sim. gente tem uma condição especial pra você, onde a gente vai te vender o ingresso. Enfim, vai. Eu fiz um Todo. comunicado, eu fiz uma comunicação bem assertiva lá em Maceió. A galera foi pro Intur. Turismo. E aí eu fiz um anúncio que eu falava assim, oi, Pronto. você que é da área de turismo e provavelmente foi pra Intur. É. Exato. Ser E aí bem você específico. consegue atrair mais público, você consegue ter uma conversão maior, com menos trabalho talvez, e você consegue se tornar uma referência naquilo, que é o que vende mais hoje. Referência nas milhas. A gente vê o Eric como referência nas milhas. Porque é um cara que vende ali, agência e tal, e aí consegue se tornar referência. Agora, o cara vende, sei lá, pra todo mundo. É referência em quê? Um mercado tão grande como tem várias. Quantas agências tem no Brasil hoje? Milhares. Muitas agências. No Cadastro tem mais de 40 mil Exato, e empresas aí registradas. vai ter agência lá que é referência em vender para empresas, corporativo, para levar para fora, né, eventos corporativos de empresas. Sim. Vai ter outros que é para levar a galera de busão para praia e vai ter vários subnichos. Então escolha um nicho que você quer focar, atuar ali e foca 100% nisso. naquilo, que Show. não tem como dar errado. Se Bom. você tiver um produto e tiver um público ali, É isso aí. tenta 100% ali, não fica, eu vou testar aqui, aí depois vou testar no Sim. outro, eu vou testar no outro. E aí acaba não dando foco e certo vai por falta fazer de acontecer. foco, né? É Então, isso aí. é isso. Bom demais. Como as pessoas acham a 193? 93 Viagens no Instagram, 93 Viagens, ou no site, no Google, né, 93viagens.com.br. Faz Isso contato ali, primeiro contato vai ser atendido e nós vamos Pela entregar. Morgana e a Camila. Morgana e Camila hoje estão aqui Olha em Vênus. só. A Caroline também, a Carol Ah. faz o nosso pré-atendimento. Show. Tá, Então, conheço a equipe. tá aí. E aí nós vamos dar todo o suporte necessário Legal. aí, você está precisando aí vir do exterior, visitar a família no Brasil, conta conosco que a gente está aí Isso para aí. servi-los. Bom demais. E a Royal, como que a gente encontra? Exatamente. No Instagram, Royal Trip Viagens, né? O site também, royaltripviagens.com. E é isso. Bom demais. Meus amigos, obrigado pelo tempo de vocês. Seguiremos juntos aqui no nosso encontro. E vocês no nosso próximo episódio aqui no Livrecast. Aqui embaixo a gente vai deixar as redes sociais da Royal, da 193 e mais informações para você ter contato comigo e com a minha equipe. Até a próxima.